Vamos lá, pessoal? Muito bom, muito bom. Queridos irmãos, mais uma vez, felicidade infinita de estar com vocês numa manhã de domingo, 8 da manhã, 8 e pouquinho, né? Para a gente não ser desonesto, né? 8 e pouquinho, estamos aqui no jogo. O objetivo aqui é a gente trocar uma ideia bacana com o Bruno, né? O Bruno, eu tive a honra infinita de ser professor dele lá em 1512. Hoje ele está com uma carreira belíssima aí, e o tema que ele vai trazer é interessantíssimo, que é o M&A no futebol, tá? Antes de eu passar a palavra pro Bruno, deixa eu contar rapidinho para você que está chegando por agora, o que que é o FNP, o que que a gente faz, tá? O FNP ele foi fundado em setembro de 20, numa varanda lá em Itaipava, né? Começou como palestras aos domingos de manhã, eu trazia um tema que estava rolando no jornal na semana e falava, né? E foi assim por algumas semanas até que o pessoal animou de começar a ter aulas terça e quinta de manhã, 6:30 da manhã, de M&A, né? E fomos caminhando aí, pô, queridíssimos amigos como o Pina, como a Regiane, né? O Alexandre foi aluno também. O Alexandre ele assistia a aula da recepção do hotel lá. Lembra dessa época aí, o Alexandre? 6 e pouca da manhã, Alexandre passando o cartão do cliente dele lá e a gente seguindo o filme lá nas aulas, né? Isso tudo é uma beleza, pessoal. E aí o grupo foi crescendo, aparecendo professores como o Henrico, o Lauria, né? A Regiane, a nossa rainha do ESG. Depois de muita luta com essa senhora, ela deu liberdade ao conhecimento dela, né? Ela fala desses sistemas de ESG, RI há muitos anos, antes de virar modinha, já era assunto que ela trazia. Então, lá no nosso canal no YouTube, tem um monte de aula da Regiane, palestra, uma turma bacana que ela traz lá, a Gláucia, uma turma bacana demais que nos acompanha, né? Então tem o Lauria de FP&A, tem o Ruben que é de contabilidade, tem até a Regiane que é de SG, tem o Henrico que fala de tesouraria, tem eu que falo um monte de coisa, eu já falo muito. Então, pessoal, esse é o FNP, nossa missão é simples, levar conhecimento a todo o Brasil, a todos têm sede de aprender, e domingo é nosso horário nobre, né? É o horário que a gente traz grandes nomes do mercado, para falar em sua área de paixão, seu tema de paixão. Isso aqui é um bom bate-papo de domingo de manhã. Ninguém fala em nome de suas empresas, ninguém fala em nome dos seus times, né? Só peço infinito cuidado para falar do Vasco da Gama, que é uma coisa sagrada. Está escrito: não tomarás o seu santo nome em vão. A referência é ao Vasco da Gama, tá? Então, eu queria passar a palavra ao Bruno aí para nos encantar na próxima hora, para a gente poder aprender com ele. Tá bom, Brunão? Peço que você se apresente aí para a turma aí e nos encante aí com essa sua área bacaníssima, que é o M&A no futebol. Boa, boa. Obrigado pelo convite aí, Marcelo. Como o Marcelo falou, eu tive o prazer de ser aluno do Marcelo aí, isso aí tem algum tempo já, 15 anos, se eu não me engano. É, Mas, assim, eu até falei com o Frederico também, né? Assim, foi quando eu finalmente entendi e aprendi ali valuation e tal, e depois acabei trabalhando com isso. Então, tenho um carinho muito grande pelo Marcelo, que eu sei que, além de professor, feraça profissionalmente também fora das aulas, então para mim é um prazer estar compartilhando com vocês. Eu trouxe aqui uma apresentação, que eu já falo um pouquinho de mim na apresentação, então já vou começar por ela, e agradeço as respostas de vocês aí no chat, que é um pouco isso, né? Assim, em relação com o futebol, se é fanático, se trabalha com futebol, né? Se acompanha as finanças do time, porque é um pouco do que a gente vai falar, né? Acho que é um pouco do que vocês comentaram aí no chat, e é importante para mim saber de vocês, né? Um pouco de não só a relação com o futebol, como a área de atuação de vocês, para poder direcionar. Porque, assim, como vocês falaram, o futebol é uma paixão nacional, todo mundo gosta, todo mundo torce, né? Ainda mais os brasileiros. Uns são mais fanáticos, outros menos fanáticos. Eu sou daquele cara que
pessoalmente, né? Pô, o time perde no sábado de tarde, já acaba meu final de semana todo, e o contrário também, o time perde no domingo de noite, também tudo que foi bom no final de semana parece que não foi, porque isso me impacta de uma maneira bem maior do que eu gostaria, né? E assim, a gente tem cada vez mais visto o pessoal falando, né, de os torcedores de balanço, né? Porque também, como os clubes foram obrigados, né, por lei, a divulgar os balanços, né, e tudo mais, então todo mundo divulga, e acabou que é um tema que hoje em dia está em voga, né? Você tem matérias aí, inclusive no Globoesporte.com da vida, falando sobre os números e tal, então é um negócio que está mais interessante agora para acompanhar, fica mais fácil, para quem é de finanças é muito mais fácil, mas acho que é um tema que a gente vai falar aqui. Queria entender aí de vocês quem que acompanhava, quem que não acompanhava. E ainda para conhecer vocês, se vocês puderem colocar no chat também aí, por favor, formação e área de atuação, né? Eu vou falar de mim agora aqui, mas assim, se alguém trabalha com M&A, finanças corporativas, né? Por contabilidade, planejamento financeiro, investimento, consultoria, mais para entender também qual é a pegada que eu dou aqui no papo, tá? E aí, obviamente, que a gente vai ter um espaço para conversar também depois, mas só porque aí eu já vou dando exemplos que fazem sentido para todo mundo, tá? Bom, agora sim, falando sobre mim, acho que essa aqui é a parte menos importante do papo aqui, mas eu sou engenheiro de produção, formado pela Federal Fluminense. Eu trabalhei em alguns tipos de empresa, vou falar um pouquinho sobre isso aqui embaixo, mas acabei indo para essa parte de finanças, tá? Dentro disso, eu fiz o meu CFA, então tirei o CFA lá em 2017, porque eu trabalhava já com M&A, com parte de finanças, tinha passado por fundo de investimento, e depois, né, de um tempo na minha função de M&A, eu achei que era importante também tirar um MBA e avançar um pouco mais nesse tema de gestão, né, de empresa, não só na parte financeira, tá? Então, em 2022, eu saí da empresa que eu estava para fazer o M&A, Full-Time MBA do Copead, e fiz um intercâmbio na ESSEC também. E aí aqui já fazendo uma propaganda, né, assim, eu conheci o Marcelo no Formação em Finanças do Copead, né, que eu acho que foi o curso também que, e principalmente para quem é mais recém-formado, né, eu acho que abre um espectro muito grande aí de vários temas de finanças e de fato o pessoal que às vezes é zero, não entende nada de finanças, acho que sai de lá com conhecimento muito legal. E o Copead como um todo, né, e de novo eu sou enviesado aqui, a gente tem alguns cursos aí do Copead, seja, né, o MBA, seja o MBA executivo e tal, mas eu super recomendo. Sei que tem gente que está aqui que faz o MBA executivo aos sábados ali também. Enfim, então, aproveitando para fazer essa propaganda aqui também do Copiad, que acho que vale a pena o pessoal dar uma olhada. Na minha carreira profissional, aqui eu fiz estágio, né? Assim, acho que o legal de ter feito engenharia de produção foi isso. Eu fiz estágio em diferentes tipos de empresa, né? Então, eu trabalhei na época o Infoglobo, o Jornal Globo, ainda existia jornal impresso, né? Assim, eu trabalhei na parte de logística, distribuição de jornal de assinatura, trabalhei com oil and gas, trabalhei em consultoria, depois trabalhei no mercado financeiro. A maior parte da minha carreira foi na Americanas e na AMI, né? Que era a fintech do grupo na parte de M&A. Então, eu entrei na Americanas para fazer M&A numa época ali que eles estavam precisando comprar empresas para melhorar o nível de serviço, né, acoplar ali, lançar marketplace, etc. Fui um dos fundadores internos ali da AMI, que era a fintech do grupo, então era um projeto que já existia. Eu ajudei a fazer todo o planejamento financeiro, business plan do negócio, e fui o primeiro head financeiro do negócio, e depois voltei para o M&A na Americanas, que na época já era Americana, junto com a antiga B2W aí. O pessoal é mais novo, Marcelo, não sei se o pessoal vai saber que Não existia lembro. Americanas, B2W, e o pessoal já nasceu com e-commerce, né? É isso. E depois eu saí da Americanas para fazer meu MBA. Dentro do MBA, eu fiz um estágio, né, um Summer Internship na SAF do Botafogo, em 2023. Então, lembrando que o John Textor comprou o Botafogo em 2022. Eu participei de uma área chamada Estratégia e Projetos. Então, assim, eu atuei em algumas coisas legais, tipo valuation de naming rights do Newton Santos, para ajudar, né, a embasar o pessoal aí a mercado ali. Ajudei em algumas iniciativas comerciais também de venda de camarote. A gente colocou de pé as lojas novas do Botafogo. Não sei se tem algum botafoguense aí, mas assim, quando a gente entrou, o Botafogo não tinha nem loja, né? Não tinha loja, tinha o contrato com a Reebok, mas não tinha lançado nada. Então a gente participou de toda essa parte, refazer o merchandising do Botafogo. E depois, quando eu de fato terminei meu MBA e voltei ao mercado, aí sim eu entrei na Matix, que é basicamente uma consultoria, assessoria de M&A em futebol. E a gente tem feito bastante coisa aí nesse mercado de SAF, né? Não só aqui no Brasil, SAF, como também lá fora, tá?
Isso aqui é um pouquinho de mim aqui. Vou falar rapidamente, mas assim, eu sei que não, foi como o Marcelo falou, não falo em nome da empresa, mas só para vocês entenderem um pouco do que a Matix faz, vou falar rapidamente aqui da Matix depois, tá? Experiência e processo de M&A, né, que é um pouco do que a gente está falando aqui. Meu primeiro M&A concluído foi em 2015, uma empresa de tecnologia. E aí eu trago isso aqui porque acho que é interessante de entender assim. Que a gente, o M&A em si, né, é uma coisa que você pode aplicar em diferentes indústrias, né? Então, assim, basicamente meu primeiro M&A foi na área de tecnologia, então eu tive que entender um mercado novo, né, e fazer um valuation de um negócio que eu não conhecia. Minha primeira venda, né, M&A, você pode fazer aquisição de empresa, pode fazer venda de empresa. Minha primeira venda foi também em 2015. A gente tinha uma agência de viagem digital lá, tanto no Brasil quanto fora, então foi o primeiro M&A que eu fiz fora também na Argentina em 2016. Minha maior aquisição foi o Hortifruti Natural da Terra. A Americanas comprou na época o Hortifruti Natural da Terra por 2,4 bilhões em 2021. Eu participei também diretamente, né, da fusão entre Loja Americana e B2W, então duas empresas que faturavam aí suas dezenas de bilhões de reais e fundiram, né, por um racional de eficiência tributária, etc. Eu participei um pouquinho disso aí. E assim, acho que não só do luxo a gente vive, né, no M&A, a gente eu participei também de um projeto que parecia simples, era uma joint venture ali entre Americanas e a Vem e a BR Distribuidora, né, com a BR Mania. Mas deu bastante problema ali, demorou mais de um ano para sair esse negócio aqui, principalmente por causa de CAD e etc, né? Então, assim, acho que foi um pouco, alguma experiência que eu tenho aqui na, em M&A, tá? E aí fora, né, vários deals concluídos, vários deals não concluídos, e agora futebol pela Matix, tá? E aí, falando rapidamente sobre a Matix, o que a gente faz basicamente tá? O nosso foco principal é M&A e fundraising, então assim, a gente trabalha do lado de investidores, né, para ajudar a pessoa a achar o target que ela quer, né, o que ela quer fazer, quero comprar um clube de futebol ou não, quero comprar um sports tech, o clube de futebol tem que ser grande, tem que ser pequeno, tem que ser no Brasil, tem que ser fora, é um pouco do que a gente faz aqui, e aí auxilia, né, toda a parte do M&A, por isso que eu pergunto para vocês qual é basicamente aí o background de vocês, porque até trouxe um slide sobre M&A aqui, se a gente quiser entrar um pouquinho mais, mas, enfim, acho que simplificando, é isso, o M&A buy side é você tá com o investidor ali, você ajudar ele a escolher o target, você fazer o valuation daquilo, ajudá-lo a fazer uma proposta para o outro lado e depois negociar e ir até o final. O sell side é muito parecido, só que você está do lado do vendedor, né? Então você faz quase que um valuation antes, né? Para entender ali, alinhar a expectativa com o vendedor, por quanto ele venderia, ou por quanto ele não venderia, quais são as principais condições. Depois você faz todo um material para ir a mercado, né? E você tenta, vamos dizer assim, convencer investidores que aquele ativo especificamente é um ativo bom, né? E depois você engaja em negociações, tudo mais, e a partir dali é basicamente igual, tá? E aí, obviamente, que nisso aqui a gente faz análise financeira, valuation, due diligence financeira, e isso todo suporte à negociação, não só negociação de preço, como negociação de contrato, acordos e etc. Tá? A gente faz uma parte de gerenciamento também dos targets, né? Então, no Botafogo a gente fez muito isso aqui, vou falar um pouquinho. E consultoria estratégica, então só um exemplo, assim, um investidor chegou para a gente e falou, olha, queria comprar um clube na Itália, Série C da Itália. E aí, como é que funciona? Dá dinheiro, não dá? O que que você indica? Enfim, e a gente fez esse projeto aqui muito mais de uma consultoria do que como um M&A. Aqui são alguns exemplos do que a Matix já fez, envolvido, né, no projeto do Botafogo. Depois posso contar um pouquinho da história um pouco mais ampliada, mas basicamente a gente conheceu o John Textor, que ele queria comprar um clube de futebol, não aqui no Brasil, mas fora, não conseguiu, mas ele tinha esse desejo e a gente convenceu ele a vir para o Brasil. Ele olhou diferentes targets ali, mas no final comprou o Botafogo. Foi o primeiro deal a ser concluído no Brasil, né? O primeiro deal assinado foi o deal do Cruzeiro, mas o primeiro a ser fechado foi do Botafogo. Depois a gente trouxe o pessoal da 777 para comprar o Vasco.
E foi, né, o maior deal de investimento direto aqui no Brasil, o maior até então, e foi um dos maiores, né, porque depois teve o Atlético Mineiro, mas teve muito dinheiro que já estava lá, né, foi conversão de dívida, etc. Participamos de alguns deals menores também, e aí podemos falar um pouquinho sobre isso, sobre a oportunidade que a gente enxerga como investimento em caras menores, né, o América de Natal, por exemplo, o Rio Branco do Espírito Santo, que não tinha nem divisão, né, o América de Natal estava na terceira divisão na época, e a gente também tem um braço internacional que a gente fez, estamos com um projeto agora na Polônia, a gente fez essa consultoria que comentei para investidores americanos ali sobre Série C da Itália, então a gente tenta cobrir tudo, tá? Bom, alguma dúvida até agora aí, não? Boa, então vamos embora. É interessantíssimo, cara. Vamos lá. Vou Muito falar um bom. pouquinho agora de investimento em esporte como um todo, tá? Porque, assim, é uma classe de ativo que tem despertado mais interesse, que tem bombado, né, um pouquinho, muito mais lá fora do que aqui. Assim, nos Estados Unidos é muito comum, mas na Europa também tem crescido muito o interesse, e aqui no Brasil também. A gente tem visto cada vez mais fundos, né, interessados, às vezes não necessariamente em SAF, mas em outros tipos de ativo, né? Então, tem uma pesquisa recente aqui do pessoal do Goldman Sachs, né, com o Family Office, e ele perguntou, né, você investe ou pretende investir em esporte ou em alguma coisa relacionada, né, com esse ecossistema? Então, 50% dos family offices não investem nem querem investir, 25% já investem e 25% não investem, mas querem investir, tá? E em que esses caras estão investindo? Basicamente em times e ligas masculinas, né? Que é o que a gente tem visto, né? O pessoal indo para a Europa, Estados Unidos, comprando time, né, de primeira divisão, de segunda divisão, mas é isso, Itália, França, Alemanha, e a gente obviamente enxerga oportunidade em outros mercados, mas é o que esse pessoal tem feito, tá? Tem muita gente entrando também, que eu acho que é uma coisa interessante, em estádio real estate, então assim, principalmente o público americano, né? O pessoal, eles têm esse interesse, né, em comprar um time para aumentar o estádio, porque lá fora é muito assim, né? Todo mundo compra season tickets e aí você enche o estádio e aí você gera mais receita. Então, principalmente investidor americano tem entrado nisso aqui. A gente conversou com o pessoal que investiu na reforma lá do Santiago Bernabéu, do Real Madrid, por exemplo, né? Então, muito mais numa pegada de não chega a ser um equity, né? Mas você faz um financiamento atrelado com receitas futuras e tal. Então, assim, claro, pô, você está no Real Madrid, é quase como se fosse risco zero, né? Você sabe que o negócio vai estar ali sempre bombando, tá? E outra coisa que tem sido bem interessante são ligas emergentes novas, né? Não só no masculino como no feminino, mas Kings League, né? Um fenômeno, pô, tem liga de golfe lá fora, tem uma liga agora de barco a vela, né? O SailGP também tá bombando. Então, é um mercado que está bem movimentado aí nos últimos tempos, tá? Por que que o pessoal tem investido nisso, né? Por quê? Porque são ativos, né, que têm características únicas, né, de escassez principalmente e dá retorno, né? Então, assim, acho que, claro, nenhum investidor vai investir só por paixão. Talvez o Pedrinho do BH ali comprando o Cruzeiro, o pessoal lá do Atlético Mineiro, mas em geral o pessoal vai querer ter algum retorno, tá? Então, quando a gente pega aqui esse índice RASF, que é o índice Ross Arctus, né, o pessoal da universidade lá de Michigan, Ross, e o pessoal da Arctus, que é um fundo de investimento que olha muito isso, eles montaram um índice, aqui é baseado em deals reais, tá? Venda de franquia nos Estados Unidos, e aqui são os retornos que eles enxergam, né, nessa janela até 20 anos. Você vê que mesmo em 20 anos, eles outperformam várias classes de ação aqui, né? Ação global, ação Estados Unidos, small caps, eles perdem para private equity aqui, mas em 10 anos eles ganham, enfim, em 3 anos também ganham, porque recentemente tem dado uma bombada. Então, assim, é um negócio que dá retorno, tá? E por quê? E o sentimento lá fora, né? Assim, ninguém para de assistir esporte, né? Mesmo na pandemia, né? Ficou aquela discussão, e aí, quando volta o brasileiro? Pô, beleza, estádio sem ninguém, né? Sem público, mas assim, o jogo não vai voltar, como é que a gente faz para voltar, né? Os protocolos e tal, mas por quê? Porque o pessoal vê, né? Independente se é crise, se tá bombando a economia, o cara para ver lá o futebol dele, lá fora, né? O beisebol dele, o futebol americano e etc.
né? E aí o pessoal fala, né, assim, o business do esporte, ele tem de certa forma, ele oferece o quê? Né? Essa previsibilidade, essa resiliência, então, né, mesmo se a economia estiver bombando, não é que o time vai bombar também, mas ele surfa um pouco nessa onda, como a gente tem visto agora, por exemplo, essa parte de bet, patrocínio e tudo mais, e ele não tem essa correlação, né? Então, a gente conversa muito com um investidor americano também, e o pessoal americano ele tem muito essa cabeça, ele vai comprar um clube, né, por exemplo, na MLS lá, que é o futebol deles, ele vai sentar em cima desse negócio, fazer as coisas acontecerem, lá fora, né, os clubes dão lucro ou tem break-even, lá na frente isso aqui já vale mais, tá? Então é um pouco do sentimento, quando você para ver o nosso futebol tradicional, especialmente o brasileiro, né, mas mesmo lá fora, eles têm tentado fazer disso um pouco mais business, né? Tem uma discussão que a gente pode ter, né, o quanto você fica muito business e pouca paixão, mas assim, essas regras de fair play financeiro e tudo mais, é justamente para poder fazer com que esses ativos que têm um potencial de receita muito grande, que consigam ter um potencial também de lucro, né? E sejam bons investimentos. Porque hoje em dia acaba que o elo mais forte da cadeia são os jogadores, né? Os agentes, então o clube em si, ele pô, faz recorde de receita e também faz prejuízo. Aqui são só outros exemplos aqui. De deals lá fora, né? Na NFL, NBA e MLB, né? Como é que assim, independente do ciclo, né? Aqui foi subprime, por exemplo, e tal, você continua tendo deal e os valuations crescentes, né? E aqui, quando você vê a permissão para entrada, né, de fundo de investimento de private equity aqui, como que esse negócio dá uma bombada, né? Então, quando você vê a NFL, foi aprovado ano passado, né? E assim, aqui está até desatualizado, depois desse deal do Washington Commanders aqui, teve um outro deal agora também, que já o valuation foi lá em cima, então assim, é o tipo de coisa que tem muito valor, tá? Principalmente lá fora. Falando especificamente de futebol, tá? O que que a gente tem visto? E aí eu vou trazer para o futebol porque vou trazer depois para a SAF aqui, tá? E de novo, fiquem à vontade se for o caso de querer perguntar aí pelo chat, não quiser interromper, manda aí que eu vou tentando ler aqui e responder, tá? A gente tem visto no futebol muito do crescimento da estrutura de MCO, que a gente chama, né? Estrutura multiclube. Quando você para ver lá atrás, 2012, você tinha 18 MCOs, hoje em dia você já tem quase 10 vezes mais. Esse número aqui provavelmente está desatualizado já, porque isso aqui a gente pegou mais ou menos no meio do ano. Então, assim, a gente tem conversado com muita gente que estão fazendo novos MCOs, tá? E aí, a partir do momento que você tem mais de um clube, já é um MCO, né? Então você tem diferentes perfis aqui, né? Quando você para olhar em 2024, que a gente tinha os dados mais abertos, 77, né? Um pouco mais da metade dos MCOs tinham só dois clubes, tá? E aí, dando um exemplo aqui, o que acontece muito, né? Você tem diferentes testes para MCO, mas, por exemplo, né, o próprio Vinícius Júnior, não sei quem acompanhou, ele comprou um clube aqui no Brasil, um Atletique, né, lá em Minas Gerais, está na segunda divisão agora, subiu da terceira do ano passado para esse ano, é, e comprou também o Alverca, que é um clube lá em Portugal. E aí, qual é a tese dele, né? Basicamente, você tem um clube aqui no Brasil, um clube formador, né? E eles têm um projeto legal lá no Atletique que quase que independe, né, da divisão em que ele está, terceira divisão, segunda divisão, eles conseguem fazer um trabalho interessante lá de colocar jogador na vitrine, coloca em Portugal, no Alverca, que é um time que está agora na primeira divisão de Portugal, você tem uma outra vitrine, né, para a Europa e tudo mais, Portugal tem uma característica muito interessante que não tem limite de estrangeiro, né, então é um mercado que muita gente procura para comprar, para fazer justamente essa tese de desenvolver jogador, e aí, beleza, a partir dali que você está em Portugal jogando na primeira divisão, você tem tanto um mercado interno português de vender do Alverca para um Benfica, Sporting, Porto, Braga, Vitória de Guimarães, que são um pouco maiores, ou você fazendo um trabalho legal, chegando, por exemplo, numa Conference League, uma competição europeia, você consegue inclusive vender para outros mercados, né? Então, assim, Portugal é um mercado barato, né, de gestão ali, que brasileiro especificamente se adapta muito bem, né, por motivos óbvios não só o brasileiro, como também os jogadores africanos, né, que falam português ali, Cabo Verde, Angola, tudo mais, e você desenvolve o jogador e vende jogador, tá? Então, só dando um exemplo aqui de MCO e de estratégias, tá? Tem outros MCOs que já têm, né, mais clubes, 3, 4, 5. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas assim, a ideia é, você quando faz um MCO, uma estrutura multiclube, você consegue ter uma gestão integrada, né, principalmente na parte de jogador, né, e tem uma sinergia muito grande também em metodologia, né? Então, assim, pô, tecnologia, ferramenta, né? Então, assim, a gente conversa muito com o MCO, estava conversando com o MCO, que eu vou até falar aqui no próximo slide, e o pessoal falou assim: olha, cada clube
ele tem uma gestão própria, né? Mas a gente tem também, quase como se fosse um centro de serviço compartilhado aqui, que o pessoal se fala. Então, assim, pô, eu fui, olhei aqui e falou, pô, ó, eu olhei aqui, o Bruno parece ser um jogador interessante, mas não para mim, porque eu tô na primeira divisão da Espanha. Mas, cara, olha o Bruno aí, vê se ele não encaixa nesse outro clube que é nosso aqui, na segunda divisão de Portugal, né? E, obviamente, né, coisas mais simples do tipo, eu tenho aqui um software de scout, um software de vídeo, um software de análise, pô, beleza, em vez de eu fazer um subscription aqui, eu faço 10 porque eu tenho 10 clubes, e eu consigo um desconto em cima disso, né? Fora a parte de patrocínio e etc, né? Então, por exemplo, você vê que o Bahia, agora, ele tá com a Puma, né? Que o City também é da Puma, né? O Manchester City. Então, assim, são coisas que você vê, o próprio Red Bull Bragantino também, que tem também um patrocinador ali dos outros Red Bull lá fora. Então, são otimizações que você faz, obviamente, né, com investimento, mas que faz sentido ter não só um clube de futebol, como vários, porque, assim, às vezes um clube você fica muito restrito a um mercado e, normalmente, o clube de futebol também não dá dinheiro, como a gente falou. Então, você colocando numa lógica um pouco mais de MCO, às vezes faz mais sentido, tá? E aí, eu trouxe só alguns exemplos aqui, né? Acho que são bem conhecidos, mas só para exemplificar, né? Então, o City Football Group, né? Então, começou com o pessoal lá comprando o Manchester City lá atrás, depois compraram o New York City lá nos Estados Unidos. Cada um desses clubes tem uma estratégia, né? Então, por exemplo, na Austrália, a gente conversou com o Grupo City aí tem um pouquinho mais de um mês, ele falando, cara, assim, o futebol profissional em si nem me dá muito dinheiro na Austrália, mas eu tenho lá uma academia de futebol, né? Para tipo escolinha mesmo. E, pô, com a minha marca City, eu trago dinheiro, eu faço lucro só com isso aqui, né? E aí, beleza, eu aproveito um outro jogador de lá, às vezes, para o meu profissional, mas assim, não estou muito preocupado aqui com performance esportiva lá no Melbourne City, né? Mesma coisa na China, né? Na China, eles têm um projeto junto com o governo lá, que, pô, o governo se comprometeu a construir um centro desportivo novo, e etc e tal, porque quer transformar aquela cidade numa cidade do futebol, tá? Então, são diferentes cases aqui, mas o City hoje em dia tem 14 clubes, dos quais dois são parceria, né? O Bolívar, ele não é dono do Bolívar na Bolívia, é uma parceria que eles têm, e eles têm uma parceria também com o Başakşehir lá na Turquia, tá? Mas aí eles estão em todo lugar do mundo, tá? Quando você olha o Eagle Football Group, né, do John Textor, a mesma coisa, né? Começou lá com o Florida FC, depois, na época, tinha o Crystal Palace, agora já está em processo de venda, comprou um clube na Bélgica, Lyon, Botafogo. É, Esse MCO que eu comentei, né, com vocês, que é o Pacific Media Group, então eles compraram e venderam o Nice. Hoje em dia eles ainda têm clube na Inglaterra, na Suíça, na Bélgica, na Espanha também, na Dinamarca, enfim. Então são exemplos aqui de MCOs maiores, tá? E o Red Bull, que recentemente comprou um clube no Japão e na França também. Ainda não mudou o logo aqui, duvido que esse Paris FC vai mudar o logo, porque a parte de branding aqui, né, Torre Eiffel é muito importante. Aí aqui, assim, eu trouxe só alguns projetos, né, tradicionais do futebol, e o que a gente enxerga que é um modelo um pouco mais completo, né? Então, assim, você pega um projeto tradicional do futebol, ou você faz um projeto de transação de atleta, que foi um pouco do que eu comentei aqui, né, desse grupo do Vinícius Júnior lá. Então, você investe em jovens jogadores com valor de revenda, você vai ter o clube como vitrine, beleza. Então, assim, você vai comprar um clube, aquilo, um Atlético da vida, um Alverca, né? Não é que você vai comprar o Manchester City, né? E aí, claro, você consegue fazer um projeto bem interessante. Lá em Portugal também tem um clube que faz assim, que é o Estoril. Então, todo ano eles fazem um lucro e tudo mais. Mas, assim, você não necessariamente desenvolve o clube como um todo, né? Então, assim, você não está preocupado em fazer um projeto, vamos dizer assim, sustentável, de deixar ali uma marca, um negócio um pouco mais perene, tá? Tem muitos projetos no futebol que são projetos pessoais, tá? E eu vou falar um pouco disso também na parte do valuation, né? Porque tem muito dono de clube que enxerga o futebol como o pessoal chama de trophy asset, né? Então quase como se fosse uma obra de arte que ele tem ali que é dele, né? Então, assim, não vou entrar, entendo o que eu quero dizer aqui. Não acho que o John Textor é esse cara ou não, mas assim, pensando nas consequências, né? Assim, eu sempre brinco, eu moro em Copacabana. Pô, se o John Textor passasse na minha frente aqui 5 anos atrás em Copacabana,
Cara, beleza, é mais um gringo aqui, pô, querendo comprar uma canga aqui, tirar foto com o Ayrton Senna aqui na orla. Hoje em dia não, hoje em dia o Joe Textor, pô, passa aqui em qualquer lugar, todo mundo sabe quem é, né? Então, o clube de futebol tem uma exposição pessoal muito grande, né? Seja para você, vamos dizer assim, entre aspas, ficar famoso, né? Seja para você abrir conexões, né? Então tem muita gente que defende um pouco isso, né? Você, pô, comprei o clube tal. Agora, cara, o prefeito vai querer falar com você, as empresas da região vão querer falar com você, então, às vezes, o pessoal até comenta que você comprar o clube é quase que um passaporte para você estar inserido num ecossistema um pouco maior ali de negócios, tá? Então, você compra um clube para poder fazer mais negócios para sua empresa, por exemplo, tá? E aí, normalmente, para fazer isso, né, você compra clubes ali Paris, Londres, né? Alguma coisa um pouco mais assim que vão te dar uma exposição muito maior, né? São os bilionários que fazem isso, tá? E aí, às vezes, assim, um defeito desse negócio é que muitas vezes não tem um projeto sólido de longo prazo, né? E é sujeito a capricho do dono. Então, esse ano eu vou botar dinheiro, esse ano eu não vou botar. Enfim, e você fica um pouco ali, você como torcedor, né? Você fica ao sabor do dono e do que ele vai querer fazer, tá? E tem os outros projetos que são mais focados no sucesso esportivo somente, né? Então, você está sempre colocando dinheiro ali, mas está sempre dependendo um pouco do teu resultado esportivo, né? Então, você contrata, esperando que você vai ter bons resultados esportivos. Com isso aí, você obviamente gera mais receita, junto com algum investimento, você bota mais, investe de novo no teu time, e isso aí, essa roda gira, tá? Aí o problema é que às vezes você não precisa, né? Ter outras áreas do clube desenvolvidas, né? Então você não se preocupa com, sei lá, o teu museu, pô, o teu centro de treinamento, o teu estádio, sei lá, enfim, outros projetos ali de marca, né? Do teu clube, tá? E a maneira que a gente entende que é um modelo um pouco mais completo, né? É você apostar, claro, um pouco disso tudo, né? Mas você ter, de fato, uma fundação por trás, né? Então, é um sucesso esportivo sustentado por eficiência operacional. Então, é o quê? É você ter um scout ali que vai te embasar a fazer as decisões certas de jogador, não necessariamente o mais caro, mas o melhor para aquele clube, né? Para aquele fit, né? É você entender, né? Que às vezes que você tem decisões a serem tomadas ali como uma empresa normal. Então, até no Botafogo mesmo, né, eles tinham um approach para contratar jogador, na época que eu tive lá, que era um pouco assim, ele quase que fazia um VPL do jogador, né? Então, assim, eu compro esse cara agora aqui, né? Quanto eu coloco? Quanto eu vou pagar para ele durante aqui 3 anos de contrato? Desse salário que ele está aqui, como é que ele está comparado com a média de mercado? Maior, menor, enfim. E lá na frente eu vendo esse cara para onde, né? E o VPL desse negócio, como é que funciona aqui? Claro, não é uma ideia só de VPL, porque você tem que ter o esportivo por trás, mas assim, é você entender que não é sair contratando porque, pô, o Bruno é bonito, vamos trazer ele aqui. Pô, esse cara corre pra caramba, vamos trazer. Enfim, você tem que ter um encaixe ali, né? E aí, obviamente, né, que a gente enxerga que as oportunidades estão em clubes, né, com história e tradição e que você possa ativar esses torcedores, né? Então, assim, no nosso universo aqui, né, vocês comentaram, pô, eu sou palmeirense, eu sou São Paulino, eu sou vascaíno, beleza, mas pensa assim, possivelmente um clube um pouco menor na nossa ótica aqui, sei lá, um CRB da vida. Pô, é o maior de Maceió. Maceió é uma cidade que está, pô, super desenvolvendo ali. Tem um pessoal que é fanático ali. Então, assim, o que que você pode fazer de projeto interessante para trazer esse cara para lotar o estádio, que não é muito grande, mas assim, pô, o estádio lá acho que cabem 15, 20 mil pessoas, pô, mas hoje em dia vão 5 mil pessoas, né? Ou enfim, um Avaí da vida, assim, enfim, você tem um clube ali que tem uma certa tradição, que já teve na Série A e tal, como que eu trago esse cara de volta? E aí eu consigo fazer não só o sucesso esportivo, vender jogador, mas eu consigo fazer uma experiência interessante para o torcedor, eu consigo pegar dinheiro também de patrocínio comercial, vender mais camisa e tal. Então, enfim, acho que isso é o que a gente tem visto um pouco mais no futebol hoje em dia, e é o que a gente entende que faz sentido, tá? E eu até tinha trazido aqui um exemplo, né? Não sei se vocês viram esse filme, que é o Moneyball, né? Então, assim, com o Brad Pitt lá, é uma lógica de beisebol, né? Mas basicamente o que ele fez foi. Ele trouxe o scout para dentro do jogo, né? Então, antigamente você tinha aquele pessoal que era scout do clube, mas era assim, pô, beleza, esse cara aqui rebate bem, esse cara aqui pega bem, esse aqui corre muito. Mas como é que você faz com que
não só o individual seja bom, mas que aquele scout quase que cruzado, né, corresponda, né? E você tem um bom elenco ali. Ele transformou um clube que não ganhava nada em um clube que ganhava alguma coisa, tá? Então, assim, acho que se vocês não viram esse jogo, esse filme aí, acho que é bem legal, porque é um pouco do que a galera tem feito, né? Lá fora também são dois modelos que são um pouco mais baseados em Moneyball, que é o Brentford, né? Se vocês não conhecem aí o exemplo do Brentford também, acho que vale a pena ver. Lá da Inglaterra, o clube é detido pelo Matthew Benham, que é um cara matemático, né, que gostava de futebol e aplicou um pouco dessa ciência ali. Então é um clube que conseguiu furar essa bolha de Premier League, né? Hoje em dia, a Premier League é um negócio que assim, você sobe, automaticamente você cai no ano seguinte, porque é muito dominado pelo dinheiro e tal. Então o dinheiro é quase que o único fator que te faz ficar na Premier League é mais dinheiro. Então, assim, o Brentford acho que é um exemplo legal, porque ele furou um pouco dessa bolha, conseguiu se manter lá com uma certa ciência, inteligência, tá? Um outro exemplo legal é o Brighton também, Brighton and Albion, que também é um clube que, assim, muito mais focado, né, em jogador ali e tudo mais, mas, assim, que eles conseguem achar os caras certos ali e estão sempre, né, competindo bem na Premier League, chegaram, inclusive, numa competição europeia recentemente e furaram essa bolha também, tá? Então, assim, se for falar de exemplo, a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro, mas acho que vale a pena. E aí, aproveitando que eu já dei essa pausa aqui para falar de filme e tal, eu acho que, assim, também quem gosta desse tema, tá? Eu indico aqui dois livros aí. Um é O Futebol Como Ele que é do Rodrigo Capello, que eu acho que é bem interessante, assim, ele fala um pouco da história dos clubes grandes, né? Ele pega o recorte do Clube dos 13, né? Então, assim, um pouco de... vou falar aqui, né? Por que que o Flamengo é do jeito que é, né? No sentido de tão grande assim, por alguns fatos específicos da história, mas também como é que o Flamengo chegou numa situação de dívida gigante lá atrás e como que arrumou a casa para chegar agora onde está, né? E outros clubes que não arrumaram a casa, né? Então, assim, tem vários exemplos aí de clubes grandes e tal. Acho que vale a pena, acho que é bem interessante ler. Um outro aqui que eu acho que é legal também é o Soccernomics, não sei se vocês conhecem, mas que assim é uma pegada um pouco, ele fala um pouco isso, né, baseado em números, ele pega número traduzido para futebol e fala assim, pô, por que que o Brasil é uma potência de futebol? Aí ele fala um pouquinho, né, de habitante, de pessoas jogando futebol e tudo mais. Por que que o dinheiro importa no futebol? Então ele vai trazendo evidências ali numéricas para várias coisas que a gente às vezes já sabe ou acha que sabe, né? E é bem interessante, tá? Tem o livro também do Ferran Soriano ali, A Bola Não Entra Por Acaso, que eu acho que dizem que é bem interessante, mas eu confesso que eu não li ainda, então não posso indicar, mas assim, acho que vale a pena como para mencionar aí para vocês. Não sei se alguém já leu aí também quiser comentar, acho que vale a pena. Bom, falando agora de valuation de clube de futebol, tá? E aí aqui a gente está num fórum que tem o pessoal de M&A, fórum financeiro, então acho que isso aqui vai ser um assunto que o pessoal vai gostar também. Como a gente avalia um ativo que não gera fluxo de caixa, né? Ou em geral, ou em teoria, não é feito para gerar fluxo de caixa, ou como eu falei, né? Todo fluxo de caixa acaba na mão dos outros, né? Seja jogador em salário, seja jogador em transferência, seja o agente do jogador, porque tem muita comissão para lá e para cá, e quando eu falo comissão, é comissão mesmo, não é nada errado, né? O modelo de negócio é esse, é baseado em comissão, tá? E aí, assim, normalmente, né, os clubes de futebol são considerados uns trophy assets, né, o valor emocional é muito maior do que um valor financeiro, né? Por quê? Porque o cara tem um apego emocional, porque de fato é único, né, escasso. Então, por exemplo, vamos falar do Vasco, né? Eu converso com muito investidor aqui e falo, olha, no mercado brasileiro, eu entendo que esse clube estão à disposição, estão disponíveis aqui para o investidor. Cara, tem o Vasco. O Vasco é um time top 5, né, em termos de torcida, que, poxa, foi muito mal gerenciado no passado. A gente enxerga um upside muito grande aqui. E beleza, cara, tem, por exemplo, né, vamos dizer, o Grêmio, que é parecido com o Vasco. Mas, cara, o Grêmio é o Grêmio, o Vasco é o Vasco, né? Então, assim, pensa, por exemplo, aí, foi ventilado que o marido da Leila, né, ou a Leila estariam comprando o Vasco. Cara, o cara é torcedor vascaíno, ele quer comprar o Vasco, né? Eu não vou convencer esse cara assim, pô, olha só, mas o Grêmio é parecido, o Grêmio tá mais barato.
cara, dane-se, assim, eu quero comprar o Vasco, né? Então, assim, qual o valor que isso tem? De novo, o Pedrinho do Cruzeiro, né? O Pedrinho comprou o Cruzeiro, ele comprou o Cruzeiro. Se eu bato na porta dele antes e falo assim, pô, Pedrinho, quer comprar aqui o Fluminense que tá mais barato? Ele vai falar assim, não, obrigado, porque assim, eu quero comprar o Cruzeiro. Então, enfim, e isso aí, né, numa ótica também, pensando no clube associativo, que não é SAF ainda, isso também traz uma irracionalidade grande, né? Porque assim, o cara, todo mundo acha que, pô, o Cruzeiro vale 15 bi. Assim, eu sou fluminense, né? Graças a Deus. E eu, assim, tenho acompanhado essa discussão de SAF aí. Também, quem tiver interesse aí, esse é um vídeo um pouco maior do que o Moneyball que eu tinha trazido ali. Teve uma discussão sobre a SAF no Fluminense, né? Que acho que foi bem interessante ali. Foi uma live, então tá aberta na Flu TV lá. E o pessoal explica, né, a proposta, né, quais são os triggers e tudo mais. E assim, e você vai ver que o feedback do torcedor tá barato, tá barato. Porque tá sempre barato. O torcedor acha que o Fluminense tem que valer mais que o Manchester City. Por quê? Porque somos nascidos no Rio de Janeiro, cidade de praia e carnaval, enfim, não tem muito isso, né? Então é muito difícil você fazer um valuation de clube, tá? E aí, assim, peguei até uma tabelinha da Modaran, que é o papa do valuation aí, ele fala um pouco, né, de ativo, commodity, moeda, e ele trata aqui as franquias esportivas como um collectible, né? Então é como se fosse uma obra de arte que é difícil você valorar, né? Você, na verdade, bota um preço, né? E aí, para poder negociar esse negócio, tá? E aí, assim, como é que funciona na prática esse valuation no futebol? É basicamente múltiplo de receita, né? Então, assim, o pessoal olha a receita dos clubes, aplica um múltiplo, né, padrão no mercado, seja no mercado de futebol ou naquele país específico. E aí, obviamente, quem trabalha com M&A sabe, né? Você vai ter um range de múltiplos, né? Às vezes, clubes maiores têm um prêmio, então vai ter um múltiplo maior, clube menor tem um múltiplo um pouco menor. Mas só para vocês entenderem, assim, isso aqui tem uma comparação até com outras franquias americanas, né? Então é interessante que, pô, NBA, NFL, você vai ver que os esportes americanos têm um múltiplo de receita muito maior, tá? Inclusive no futebol. Na MLS lá, o múltiplo de receita que eles tradam é quase 10 vezes, né? 9,4, agora estava 9,6, enfim. Então é um pouco mais. E quando você olha futebol, né? Aqui são os top clubes aqui, gira em torno de 5 vezes. Então, você vai pegar um clube menor ali, vai ser mais para 2 vezes receita. Um clube maior, às vezes, vai ser 5, 6, depende um pouquinho. E aqui, também, quem não segue, acho que pode seguir lá. O Football Benchmark ele faz algumas análises ali, faz o valuation também de clubes, né? E você vai ver que, assim, basicamente o valuation do clube ele evolui com a receita, tá? Então, quanto mais receita, maior o valuation do clube aqui também, porque a metodologia é um pouco essa, né? Eles partem da receita, veem o quanto o clube está conseguindo gerar, né, de fato, lucro ou caixa ou tudo mais nos anos recentes e o potencial, tá? Mas não, você vai ver que aqui é quase como se fosse, né, uma reta aqui de múltiplo de receita por valor, tá? E aí trouxe alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Aqui, assim, quem trabalha com M&A sabe, mas em geral a gente sabe que nem tudo que a gente vê na internet é verdade ou é 100% correto, porque ainda mais em M&A você nunca sabe qual foi o valor real que a transação aconteceu, se aquilo foi injeção de capital, se foi pagamento de preço para o vendedor, enfim, então o que foi de repente earn-out, né, por meta e tudo mais. Mas assim, aqui é só uma referência, né? O Manchester United recentemente, né, foi comprado, o múltiplo foi na casa de 9 vezes, tá? O PSG, a Arctus, que eu comentei com vocês, daquele índice, né, Ross Arctus, eles colocaram uma participação minoritária no PSG recentemente a quase 5 vezes receita. O John comprou na época o Lyon a 3,5 vezes, Chelsea 6 vezes. Então você vê aqui, ó, clubes grandes aqui, ó, tá? Aí, com todo respeito, não sei se alguém é torcedor do Lyon aqui, o Lyon não tá nessa liga, né? Mas assim, o Manchester United, PSG, Chelsea, Milan, né? Mais para 4, 5 vezes. Você pega um West Ham, Newcastle aqui, mais para 2, 3 vezes. E esse aqui era um deal que estava sendo discutido, está sendo discutido ainda, não sei se vocês viram aí, que a Apollo quer comprar o Atlético de Madrid, aí está uma discussão se vai injetar dinheiro, se vai comprar de verdade, se vai entrar no nível de holding ou só do Clube Atlético de Madrid, se vai para uma parte de real estate, enfim. O fato é que a discussão estava mais ou menos aqui em 5 vezes receita, né? E aí, para o pessoal da Ares, que entrou em 21, que comprou quase 2 vezes receita, né? Você tem um case aqui de expansão da receita na época, né?
mais uma expansão de múltiplo também, e isso gerando valor, né? Então, assim, até quando você para ver, por exemplo, o Milan mesmo, né? O Milan foi comprado pela Redbird, só que ele antes era detido por uma outra empresa, né? Que emprestou dinheiro para o Milan, quase que pegou o dinheiro ali, pegou o Milan quase que de graça por o dinheiro que ele já tinha emprestado. Era um chinês que faliu e tudo mais. Fizeram um turnaround e venderam, né? Então você cada vez mais tem cases aí, de fato, de clubes que você compra e vende com lucro, tá? No Brasil tem um clube de terceira divisão também do Nordeste que a gente conhece, o cara que comprou já vendeu com lucro também. Então, só para dar um pouco mais de contexto que isso aqui acontece. No Brasil, tá? Assim, e aí, de novo, assim, eu botei aqui em dólar para poder comparar um pouquinho com esses caras aqui. Você vê, né, assim, Enterprise Value, né? No Brasil tem muita dívida, né? Dívida ocupa a maior parte do Enterprise Value, mas assim, em torno de 200, 300 aqui, o Atlético Mineiro estava na primeira divisão quando foi comprado, um pouco mais perto de 500, né? Então, voltando para cá, você vê que assim, ainda estamos distante, né? Pô, estamos distante aqui de um West Ham, de um Lyon, né? Isso clubes gigantes, né? Então o Atlético Mineiro está comparado com o Newcastle aqui, né? Então, enfim, a gente. E essa é um pouco do feedback que a gente tem de investidores também, né? O cara olha aqui, pô, o Atlético Mineiro, o mesmo preço do Newcastle, o cara fala assim, prefiro o Newcastle, tá? Porque o cara não conhece o Brasil e tudo mais. Mas aqui é só para a gente ter uma ordem de grandeza e um pouco de múltiplo, né? Então, o que é interessante aqui, porque eu trouxe essa tabela? Parece que o múltiplo está muito esticado, né? Mas quando você vê, o Cruzeiro estava na segunda divisão, Botafogo também, o Vasco também, o Bahia também estava na segunda divisão ou voltando da segunda divisão. Então, assim, essa receita aqui não era receita de verdade, né? Não era receita potencial, né? Então, assim, esses caras todos aqui têm um potencial de ter essa receita aqui, né? Do Atlético Mineiro da vida, né? Então, quando você para pensar esse valor por uma receita de Atlético Mineiro, aí já fica mais para 3, 4 vezes receita, que é um múltiplo que faz mais sentido, tá? Isso aqui, Enterprise Value, já contando o dinheiro que foi injetado, né? Então, o Cruzeiro lá atrás, na teoria, o Ronaldo botou só 50 milhões de reais, enfim, foi um deal um pouco diferente. No Botafogo, né, o commitment era de 400 milhões, no Vasco, 700 milhões, no Bahia também, se eu não me engano, foi quase 700 milhões. Então, enfim, a gente faz essa conta através disso aqui, mas você vê que mesmo no Brasil, clube grande está por aí, 5, 6 vezes, né? Quando você para ver esses caras aqui com uma receita mais normalizada, seria a mesma coisa, tá? Beleza. Alguma dúvida até agora? Posso seguir aí? Vai lá, Lucas. Bruno, tudo bem? Tudo Bom dia, certo. pessoal. Obrigado aí, cara. Pô, tema, sou suspeito aí, mas tema muito legal. Participei, Marcelo aí sabe, participei um pouco lá do case do Vasco. E sobre a tabela anterior, um ponto interessante, técnico da gente falar aqui, é que esses múltiplos, eles descolam muito no Brasil porque foram todos cash out, né? Cash in, aliás. Então, Uhum. quando o cara vai comprar, por exemplo, a 777, eu vou pagar 700 milhões de reais. Na verdade, 1.700.000, assumir a dívida e tal. Mas, enfim, eu vou pagar esse valor. Na verdade, não. Esse valor é investir no próprio negócio, né? Então, é um outro viés. É assim como o Cruzeiro, assim como o Botafogo, Bahia e Galo. Galo é um pouco diferente. Na verdade, os caras transformaram o mútuo em equity, Exato. mas também nesse espírito. Então, eu acho que esses múltiplos são muito mais altos no Brasil e ainda serão um pouco, porque, por exemplo, o Vasco, se Deus quiser, vai fazer uma nova transação. E vai fazer de novo, provavelmente, cash in, né? Alguma coisa vai sair em cash out para pagar a ACAP, mas, enfim. Então, só Uhum. essa observação para a gente entender, talvez, do porquê que descolou tanto, né? Mas parabéns Não, aí, muito legal a apresentação. obrigado, obrigado. E total, cara, assim, tem uma questão no Atlético Mineiro também que é interessante de citar, que assim, a SAF do Atlético Mineiro é dona do estádio, né? Por quê? Porque eles já tinham colocado também o dinheiro lá para construir o estádio, e tal. Então, assim, você compra a SAF do Atlético Mineiro, você leva a Arena MRV. No Vasco, você não levou de São Januário, né? O Botafogo não tem estádio, né? O Cruzeiro não tem estádio, tem o real estate ali e tal, mas assim, o Cruzeiro especificamente, né, tem a, a Toca da Raposa e tal, mas isso não está incluído no deal, né? Então, assim, o Atlético Mineiro também tem essa coisa. Mas, assim, colocando em números, é um pouco isso aí que você falou, cara. Assim, o Vasco, por exemplo, né? O pessoal colocou 700 milhões por 70%, né?
de um negócio lá na frente, né? Então você faz a conta ao contrário, né? Você assume que lá na frente o negócio vale 1 bi, né? Porque 700 milhões, 70% de uma SAF de 1 bi, isso é equity value, né? E você também assume uma dívida, só para simplificar, de mais 1 bi, né? Então, assim, então, o valor total do negócio post-money, né, era 2 bi. Né? E aí, assim, beleza, você tira a parte que o cara colocou, então o Vasco foi avaliado, né, pre-money em 1,3 bi. Então, assim, é quase como se fosse isso, né? Se você não fosse colocar dinheiro novo, né, fosse comprar de alguém, você teria pago ali 1 bi e pouquinho e tal. E essa é um pouco da discussão que o pessoal está tendo no Fluminense, né? No Fluminense, agora confesso que eu esqueci os valores aqui, mas se eu não me engano, eles estão falando em aportar 500 milhões por 60%, né? Então, isso aí dá um valuation mais ou menos de 800 milhões, com uma dívida ali de mais de 700, então assim, 1,6 bi, então assim, por uma receita muito maior, né? O Fluminense agora está uma receita de quase 600 milhões ali, 500, 600 milhões de recorrente. Então, essa é uma crítica da torcida, né? Só trazendo em números reais aqui, mas é um pouco isso, cara. Assim, aqui no Brasil tem essa confusão também de cash in, cash out, né? Que também não é comparável com lá fora. E também acho que é uma coisa interessante para o investidor, né? Porque você não precisa pagar ninguém, né? Você vai e entra colocando. A gente brinca que é botar o dinheiro de um bolso, tirar de um bolso e botar no outro, né? Mas obrigado aí pela observação. Acho que foi bom para puxar esse gancho aqui. E aí, cara, assim, qual é o case que a gente enxerga de Brasil, tá? Por que que Brasil é uma nova fronteira ou deveria ser uma nova fronteira e por que agora, tá? Aqui vou passar rápido porque eu tenho alguns slides sobre isso, mas assim, basicamente é a lei da SAF, né? Então a gente entende que a lei da SAF trouxe um ambiente mais melhor aí para as pessoas que querem investir no futebol como negócio, tá? O segundo é o que você comentou aí, condição favorável porque é só aporte, então você pega o dinheiro para você mesmo gerenciar, né? É claro que você tem que, de alguma forma, fechar brechas, né? E você vai saber melhor que eu que no Vasco teve um pouco isso, né? O pessoal botava o dinheiro porque tinha que botar, depois emprestava para a holding lá, então e depois fecharam esse gap que tinha de contrato, mas assim, basicamente você coloca o dinheiro para investir no clube. Infraestrutura, jogador, salário, etc, né? Então isso é muito bom, porque você não precisa só pegar a dívida, né? Você não precisa pagar para alguém para ainda assim ter que reconstruir o clube. Você reconstrói o clube e isso já faz parte do dinheiro que você está colocando. Novos contratos de TV e liga, né? Então, de novo, não sei quantos vocês estão interessados aí também em temas mais de gerenciamento aí de clubes, mas os clubes, né, se fundaram, né, a LFU e a Libra. A ideia é que eles se juntem para fazer uma liga só, que eles consigam negociar melhor, principalmente direito de TV, e melhorar o produto também e tudo mais. Mas só nesse primeiro ciclo de negociação aí de direito, né, 2025-29, que os clubes se uniram em dois blocos, já aumentaram em quase 30% o valor de contrato, né? Seja com a Globo, seja com outras plataformas, e a LFU destravou um negócio que é muito mais comum lá fora, que é múltiplas plataformas transmitindo jogos, né? Para a gente, como usuário, de certa forma é horrível, né? Porque você fica, pô, ontem mesmo o Fluminense foi na Amazon Prime. Cara, beleza. Eu tinha Amazon Prime por acaso. Se eu não tivesse, ia ter que ficar, pô, vendo, né, que eu vi o jogo, né? Mas para os clubes é muito bom, né? Porque você traz mais players ali e consegue gerar mais valor e mais grana de TV. O Brasil é o maior exportador de talentos do mundo, tá? Então, assim, naquela lógica de projeto de MCO e tudo mais, a gente entende que o Brasil tem que estar, porque a gente, pô, produz em real, exporta em dólar, né? E é o celeiro de craques aqui. E dito isso, né? A gente falou um pouco de escassez, a gente acha que esse modelo de MCO vingando, né? Inevitavelmente o pessoal vai ter que ter um pé no Brasil, mais cedo ou mais tarde, e, cara, quem entrar mais cedo vai poder escolher melhor, né, os clubes e etc, tá? Aí aqui, só dando um panorama muito rápido da SAF, né? Por que que foi bom? Antigamente você tinha o clube era limitada, né? Então você tinha todos aqueles impostos lá, ICMS, não sei o que e tal. Enfim, então era uma empresa normal, limitada. Agora a lei instituiu um nome, um regime novo, né? Sociedade Anônima de Futebol, e você paga, por exemplo, só o TEF, né, em cima um imposto específico em cima das tuas receitas, né? Por 5 anos você paga 5% da receita recorrente, excluindo venda de jogador, depois 4% sobre a venda total. Antigamente, como é que era? Você pegava ISS, ICMS, imposto de renda, etc. e tal. Então, simplificou muito aqui também e adaptou para uma realidade de futebol.
na parte de reestruturação do passivo, né? Então, assim, antigamente você era uma empresa normal, né? Você não tinha necessariamente mecanismo de proteção contra credor e tal, era tudo recuperação judicial ou falência como uma empresa normal. Agora, a lei da SAF, ela trouxe, né, essa figura do RCE, né? Então, claro, você ainda pode ter uma recuperação judicial, uma extrajudicial, mas ela trouxe essa figura do regime centralizado de execuções que você consegue colocar todo o passivo numa fila, né? E você consegue gerenciar muito melhor ali o teu fluxo de caixa, a tua dívida, porque o que acontecia muito com o clube de futebol era isso, né? Era sempre penhora atrás de penhora, você nunca tinha uma previsibilidade de caixa, por exemplo, tá? E antigamente, né, antes da lei, numa questão de MCO aqui, não era claro se você podia ser sócio de um monte de clube, né, ao mesmo tempo, e agora está claro. Se você tiver no Brasil participação em uma SAF, você não pode ter participação em outra SAF. Tem limites, né, de porcentagem, tudo mais, não vou entrar aqui, mas assim, acho que ficou interessante porque para evitar esse conflito aqui, né, principalmente esportivo. Aqui trazendo só alguns números de liga, né? Você vê que assim, pô, a Ligue 1 lá da França, que pô, os caras tiveram um contrato muito ruim aí nos últimos tempos, depois que o Mbappé saiu da liga, Neymar e tudo mais. Mesmo assim, estamos atrás dos caras, tá? Então, assim, a gente tem um gap grande aqui para tentar fazer esse catch-up com essas ligas top 5 do mundo, né? Tanto um gap de produto como um gap de negociação mesmo, tá? E assim, você vai ver que o nosso direito internacional é basicamente zero, tá? Agora os clubes estão se organizando, se eu não me engano, já se uniram todos os clubes num negócio só para vender para fora. Então a gente entende que assim, tem um catch-up muito grande para fazer aqui como produto e em relação à grana para a TV, tá? Alguns números aqui também que comentei, né, de exportação global de talentos. Então, assim, quando você vê número de transferência para o exterior, o Brasil é o primeiro, tá? Se eu não me engano, no passado o Brasil foi o primeiro, segundo foi a França, alguma coisa assim. Só que quando você coloca receita de transferência, receita, a França está na nossa frente e o Brasil está lá atrás, né? Então, assim, tem esse gap aqui também para fechar, tá? A gente tem um número grande de jogadores, mas, assim, a gente conseguindo vender melhor, tem mais dinheiro na mesa. E, de novo, pô, o cara que quiser dominar esse mercado de futebol, inevitavelmente vai ter que ter jogadores brasileiros, vai ter que dominar essa ponta da cadeia, tá? E aqui, acho que uma coisa que a gente enxerga como desafio, oportunidade, né, do futebol brasileiro, que eu acho que é interessante, e aí vou falar muito rápido aqui, depois a gente pode ir mais para cima em perguntas e tudo mais. Primeiro, né, gestão amadora, você tem clubes associativos ali, o cara que é eleito, o cara que é torcedor, que não tem muita noção de gestão, né, e como destravar a coisa. A gente fala com um clube, às vezes, um clube médio, aí fala assim, pô, beleza, mas qual é o seu projeto aí? Ah, não, quero internacionalizar minha marca, porque, assim, pô, cara, assim, tu não tem nenhuma marca nacional, né, como é que você vai internacionalizar? Então, esses são alguns problemas ali que você, principalmente quando vira SAF, né, por ter um interesse ali de fazer as coisas acontecerem como negócio, você profissionaliza a gestão, né? Então você implanta uma governança corporativa desde o início, conselho, traz gente de mercado, controles internos, software, ERP, né? Coisa assim que às vezes parece simples, mas que hoje em dia não tem, que a gente entende que traz um valor ferrado. Endividamento, né? Então, assim, primeiro você muitas vezes tem passivo subdimensionado, você não tem histórico, você não tem contrato, não tem nada. Quando você entra num clube, né, você faz uma diligência ali, você entende de fato quais são os passivos, e só na estratégia de renegociação, e aí não vou entrar nesse mérito aqui, mas no Vasco mesmo, né, assim, pessoal, pô, um monte de credor reclamando, né, que tomou ali um haircut ali de 90% e tal, mas assim, é uma coisa que a lei permite, né, fazer, seja RCE, você faz um leilão de dívidas, né, seja numa recuperação judicial ou extrajudicial, que você gerencie esse passivo, né, e diminui esse passivo. E obviamente que você, por uma conta matemática, né, você continua tendo o mesmo enterprise value, a tua dívida diminuiu, o teu equity obviamente aumenta, tá? Então, é o tipo de coisa que assim, agora está ficando um pouco mais comum, mas que, principalmente em SAFs, né, é uma coisa que já gerou valor na parte de dívida e renegociação. Valuation investimento, como eu comentei, né, você tem ali, é difícil de valorar um clube e o valuation do vendedor costuma ser irreal. E aí, assim, o que é interessante é que você consegue, você fazendo um case certo, né, assim, ó, pô, beleza, eu vou pegar o CRB nunca vai chegar, nunca vai ser campeão mundial, não adianta fazer esse case aqui. Mas, cara, se eu fizer bonitinho aqui, eu vendo um jogador, vou para primeira divisão, caio de novo, Copa do Brasil e tal, como é que eu faço esse negócio acontecer? Então, isso é uma coisa que dá para construir um case bem interessante. E esse desalinhamento entre clube e investidor, e sem contar os casos, por exemplo, né, de 777 e tal, mas assim, o desalinhamento clássico ali, né, que pô, o associativo vai querer sempre ganhar, independente, né, vamos dizer assim,
da grana ou não, e quando você tem uma SAF ali, ou uma gestão profissional, você tem diferentes métodos e triggers, né, de aporte, de acordo de investimento, acordo de acionista, o que, que eu preciso aprovar com o clube, o que, que não, e tudo mais. Aqui é só um exemplo de ciclo de investimento. Então, assim, você entra no clube, você obviamente investe um pouco no elenco principal e base, né, que é a parte esportiva. Isso acaba que vai trazer melhores resultados em campo, ou espera-se que traga melhores resultados em campo. Você valoriza o elenco, né, e também engaja um pouco mais o torcedor. Engajando o torcedor, você traz também parceiros comerciais ali, e você trazendo parceiros comerciais com um modelo sustentável, você cria de fato um modelo, uma roda que gira, uma maior capacidade de investimento. E isso aqui acontece, né? Então, de certa forma, né, não foi bem isso, mas assim, o Flamengo e o Palmeiras fizeram um pouco isso, né? Assim, claro, com outra escala, né? Mas assim, o Flamengo mesmo conseguiu organizar um pouquinho a casa na parte da dívida, investiu. Pô, hoje em dia, todo ano tem um dos melhores times ali, acaba que ganha coisa, você valoriza ali, pô, o sócio torcedor do Flamengo explodiu, ninguém consegue comprar ingresso, tudo mais, parará. Pô, o patrocínio dos caras explodiu também, todo ano tem um clube com superávit e essa roda sempre gira, né? Eu, como tricolor, espero que essa roda uma hora pare de girar, mas infelizmente é o que acontece e é o valor da gestão ali, tá? E, enfim, aí trazendo só um pouco do Botafogo, né? E aí, claro que a gente é enviesado aqui, mas assim, como Matix, né? Mas é interessante, porque assim, cara, o Botafogo, né? Quando o John Textor comprou, ele estava vindo de uma segunda divisão, né? Então a receita era, na verdade, era mais para 120, 140 milhões. Pô, saltou para 700 milhões em 2024, tá? Claro, com venda de jogador e tudo mais, mas assim, espera-se que em 25 esteja na casa de 1 bilhão, tá? Então, assim, muito interessante o valor que o Botafogo tinha, vamos dizer assim, escondido, né? Mas que de certa forma também foi acionado a partir de um investimento, né? E de gestão, tá? Em relação ao ativo mesmo, né? Então, você tinha o Newton Santos lá, que era mal utilizado, né? Eu falo até por estar ali, cara, camarote que não era vendido para ninguém, pô, você tinha esse potencial de show que eles fazem lá que não fazia, né? O Botafogo fez loja agora, o Botafogo Associativo tem um museu, então tem muita coisa ali que foi feita para abrir linha de receita comercial que não era feita antes, né? Reestruturação do passivo também, então o Botafogo tinha, né, quase 1 bi de dívida também. Então, a primeira parte foi o que eu falei, pô, auditoria da dívida do clube, né? Depois se renegocia a dívida do clube. O Botafogo fez também, se eu não me engano, uma RCE, né, para poder fazer algumas coisas, depois fez uma recuperação extrajudicial. Então, assim, você tem um valor ali de reestruturar esse passivo do clube. Na parte administrativa, coisa boba, né? Mas assim, pô, tem um departamento lá de compras, né? Que não tinha. Então você centraliza as compras ali, então você já diminui despesa com conta de consumo, logística, você dá munição para o teu comercial negociar acordo de permuta, né? E etc. Fora, né? Você centraliza um financeiro e faz um negócio um pouco mais bem feito. Economizou mais de 10 milhões por ano em impostos, né? Usando incentivo fiscal e etc. Coisa boba que eu comentei, implementou um ERP. Então, assim, você tem um fluxo muito mais regrado de aprovação de despesa e controle financeiro mesmo. E acabou que, assim, cara, no futebol, que é a ponta final, né? O pessoal criou lá um departamento completo de scout, análise, pesquisa, né? Trouxe lá o Alessandro Brito, que era já reconhecidamente o melhor ou um dos melhores profissionais de scout do Brasil, tinha trabalhado no Atlético Mineiro e tudo mais. Mas, assim, você faz um processo muito melhor, né, para contratação e venda de jogador. Então, o que eu comentei com vocês, né, que eles fazem lá quase com o VPL do jogador. Você faz um desenho muito mais assertivo de orçamento, controle de despesa e de planejamento de elenco também, né? Então, você pega lá, o pessoal sabe, assim, quantos caras nível X, no nível Y, enfim, e é muito mais organizado do que era. E aí, de novo, acaba que no campo, uma hora as coisas respondem, né? Então, ano passado, o Botafogo foi campeão da Libertadores do Brasileiro, pô, não era campeão brasileiro desde de 95, né? Nunca tinha sido campeão da Libertadores, chegou nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes agora esse ano, vencendo o PSG, que era o vencedor da Liga dos Campeões. Então, enfim, é um pouco do que a gente enxerga que dá para fazer em vários clubes aí do tamanho do Botafogo, né? Ou grandes assim. E aí, acho que como conclusões que a gente comentou aqui, e aí vou abrir a perguntas.
Acho que o esporte virou uma classe de ativo global mesmo, né? Então, assim, por quê? Porque tem retorno. O pessoal percebeu que esporte é um negócio que engaja as pessoas, que traz receita, que é acíclico, né? Na nossa visão, o Brasil é a nova fronteira no investimento no futebol, por conta de lei da SAF, cash-in, né? Estrutura de cash-in e não de cash-out para você comprar um clube, né? Mas o sucesso não está só no deal, né? O sucesso tem que estar na execução. A execução, obviamente, começa no planejamento da execução, né? Que tipo de clube eu quero comprar, por quê, para quê, como é que eu vou gerir esse negócio. E a gente entende que, ainda mais no Brasil, né, a gente tem visto um pouco isso, tem essa primeira leva de aquisições de SAF, a gente tem visto que hoje em dia tem pouco interesse no investidor gringo aí por Brasil, mas a gente acha que isso aí vai voltar aí no curto prazo, e esse modelo vai se consolidar, e vamos profissionalizar o futebol, fazer com que o produto seja melhor e os clubes sejam cada vez melhores com opção de investimento também. É isso. Deixei o QR Codezinho aqui, que é o LinkedIn da Matix lá, se se interessarem também para seguir. A gente vira e mexe, posta alguma coisa, análise de número e etc e tal. É um pouco por aí. E essa imagem aqui eu trouxe para ver se dá sorte para a gente na Copa do Mundo ano que vem. Bruno, interessantíssimo, cara. Eu fiquei espantado, foi com o múltiplo, né, cara? Enterprise vale por receita de quase 10 é. Caramba. Eu vejo muitas operações com. A turma fala muito de Enterprise Value por EBITDA, né? É o múltiplo clássico, né? E quando cai para Enterprise Value por receita, aí o pessoal fica ali na torre de 1,5, mas 10 vezes, interessantíssimo. Não tinha noção nenhuma disso. Então, assim, eu acho que nesse caso de Brasil, né, tem muito que a gente estava falando antes, mas assim, e aí corroborando o que você está falando, eu acho que é mais interessante você pega um modelo mais maduro, e mesmo assim é 5 vezes receita, né? Então, assim, você Sim. pega, por exemplo, o Manchester United, você vai ver no final das contas, talvez o cara dê EBITDA, talvez não dê, mas no bottom line, com certeza não dá dinheiro, e mesmo assim o cara trada a 5 vezes receita, né? Porque, pô, eu É. venho do M&A, eu sempre, eu quase que separo, né? Tem o M&A clássico, e o M&A de futebol, que é um mundo separado na minha visão. É. E assim, pô, varejo, cara, é um pouco isso aí, Marcelo. Assim, uma vez receita, você pega supermercado, né? É Pois meia é, vez receita, né? Tipo assim, é. e um cara que dá lucro, né? Dá, assim, claro, um lucro pequeno, mas assim, Sim, dá lucro. Eu lembro que, assim, numa época, o pessoal falava muito de varejo de luxo, né? E por algum motivo, na época, Pets e Cobasi viraram varejo de luxo também, porque em teoria tinham margens maiores. Aí, assim, esse cara de luxo era isso aí, 3 vezes receita, 4 vezes receita. é E, isso. cara, assim, isso de novo, o cara que tinha margem, que dava lucro. E futebol, o cara não dá lucro, e 5 vezes, assim, que seja 3, 5 é o padrão, né? E aí, claro, né, nessa questão de 11 vezes, voltando ao que a gente falou ali, acho que não dá para considerar isso, né? Assim, você tira uma MLS da vida que de fato 9 vezes ali, que treina de fato isso aí, mas que tem muita gente questionando já. Eu acho que o normal do Brasil vai ser mais para isso aí, 3, 5 também. É que Sim, assim, o cara que pagou ali, ele pagou muito mais tanto por ser um cash-in, como pelo sim, potencial, né? Porque basicamente o que o pessoal faz a conta, né? Você pega o próprio Botafogo ali, você para ver, o cara botou 400 milhões por 90%. Ou seja, né, o total dava 450 milhões. Ou seja, o equity que existia ali, o cara comprou de graça, né? Pagou 40 milhões no equity que existia ali. E beleza, só que ele levou uma dívida gigante. Só que sim, ele já tinha uma estratégia de renegociação da dívida, né? sim, sim. Então, de fato, assim, e aí, falando agora da minha parte profissional, o que a gente ajuda o cara a pensar é um pouco isso, né? Assim, cara, olha só, beleza, primeiro essa dívida de 900 não é 900. Você consegue trazer essa dívida para, enfim, 500, né? Enfim, e aqui você coloca esses 400 milhões aqui do teu bolso, só que se você colocar aqui, 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 esse negócio já vira 800. Enfim, então assim, por isso que eu comentei um Sim, pouco que acho que o valor está muito nesse case também entendi. anterior, né? Depois, É um né? pouco por aí. Pô, Bruno, tinha que te pedir para você derrubar a tua imagem aí para a gente Pô, poder se desculpa, enxergar aqui. é que Tem eu, até uma eu pergunta mudei o do meu aqui, Alexandre esqueci ali. de tirar, calma aí. Fala aí, Alexandre. Fala, Bruno, tudo bom? Tudo certo? Prazer. Muito Prazer. massa a palestra, excelente. Eu sou apaixonado por futebol desde criança, então sou gremista, sofredor e também eu torço para dois times que eu gosto de sofrer, é Arsenal e Grêmio. Então, eu ia fazer duas, eu ia fazer uma, agora eu lembrei de fazer a segunda pergunta. Mas eu vou começar por essa segunda. Eu acompanho o Arsenal desde 2005, né? Na época gloriosa ali, Henry, tal. Bergkamp,
Bergkamp, Vieira e assim vai. Era uma máquina aquele time, né? E não ganhou, só ganhou Premier League, chegou na final da Champions, perdeu pro Barça. E assim, Lembrava um um pouquinho o projeto. Grêmio do Luís Soares ali, uma máquina também, né? É, nossa, saudades, hein? Quase campeão brasileiro. E o que eu mais, assim, ficava maluco era com a administração do Arsenal, porque eles não investiam, eles tinham comprado o Emirates e não investiam no time, né? Então o Wenger fez um trabalho absurdo de contratação de jogadores baratos, principalmente novos, né, na base, e ficava vendendo o clube, os jogadores. E nesse período, o Arsenal ficou morto. Agora que ele está tendo relevância de novo, está indo muito bem em Premier League de novo, Champions. Como é que é esse processo assim? Porque a família, Kroenke, que cuida do Arsenal, que é dona, ela não investia. O pessoal fazia os Kroenke out lá e nunca dava em nada, né? E agora o Kroenke, o Stan, colocou o filho para gerir o Arsenal e agora tem tido resultado. Como que é esse processo? É realmente um longo prazo absurdo em times de futebol, né? Cara, assim, eu confesso que eu não sei o exemplo do Arsenal especificamente, tá? Mas assim, eu acho que depende muito de dono para dono e de clube para clube, né? Tem um case interessante ali, até o pessoal de Harvard fez, esse do Milan, né? Então, assim, uma coisa que o pessoal fez, pô, imagina o cara do Milan, que, pô, também, né, fazendo paralelo com o Arsenal, que Olha, é época de Kaká, não sei o que e tal, pô, Champions League e tal. Aí o cara chegou e falou assim, cara, basicamente não dá mais para perder esse dinheiro todo, né, que a gente perdia sempre. Vamos sim, mudar um pouco o approach, né? Então, assim, cara, olha só, começa a colocar, sei lá, teto de salário, começa a colocar algumas outras coisas aqui e também alavancar a receita, né? Então, assim, eu acho que tem uma questão de gestão profissional que é um pouco isso, né? O cara, ele não fica cego, né? Só por contratar, por ganhar e tal, porque não necessariamente ganhar te dá o dinheiro, né? exato. Porque, assim, eu acho que, e aí, agora trazendo para tua pergunta mesmo, e sem falar do Arsenal especificamente, eu acho que cada um tem os seus projetos, né? Então, assim, acho que isso é a primeira coisa que é importante de ter, né? Que é uma coisa que o pessoal critica muito no Manchester United, né? Assim, qual o Sim, projeto desse cara? Assim, tá cortando custo, mas e aí, né? Assim, o Arsenal parece ser um cara, parece ser um projeto agora que é assim, de você comprar uma galera mais nova, né? De te fazer quase que mais com menos e tal, assim, e garantir que você vai ser quase que, não necessariamente a folha maior da Premier League, mas uma das maiores ali, depois é futebol e a coisa encaixa e vambora, né? sim, Então, assim, é diferente do Manchester City, que não, já é o maior gastador e vamos ver. O Chelsea agora. Saiu até uma matéria recentemente que o Chelsea é o clube que mais tem jogadores valiosos, ou enfim, top jogadores under 23, né? Porque assim, eles fizeram essa pegada, compraram o João Pedro, né? Que é esse brasileiro, compraram um monte de jogador ali mais novo, né? E também base. Então, cara, assim, eu acho que respondendo a tua pergunta, acho que é muito mais do projeto, né? Você pega um Brentford da vida. O cara vai estar ali no Analytics, né? Você sim, nunca vai esperar que ele vai ser o maior gastador que vai ter. Pô, pega um Bournemouth, é um pouco isso aí, mas agora o cara consolidando a Premier League tá ampliando o estádio dele, né? Então, assim, pô, porque ele já viu que, sei lá, 15 mil não cabe mais. Então, deixa eu botar aqui 25. Então, assim, aí nisso somente gera mais receita, gera mais coisa. Então, cara, assim, eu acho que é um pouco isso. Você ter uma clareza e você garantir que vai atingir todos os objetivos, né? O Abramovich lá atrás. E aí, de novo, também acho que depende muito do ativo em si. O Abramovich lá atrás, ele pegou o Chelsea, que era um time já tradicional, né? Que não ganhava nada há um tempão. Então, talvez fazendo um paralelo com o Botafogo aqui. Então, cara, ele começou a injetar um dinheiro e aí a roda começou a girar. Só que assim, sim, não dá, e a gente vê pelo Botafogo também, para você injetar dinheiro para sempre. Porque, pô, exato. cara, nenhum dono também é burro, né? Então, assim, é um pouco complicado. Então, acho que é um pouco isso, cara. Assim, você tem um projeto e dentro desse projeto você entender como é que aquilo ali dá dinheiro ou não, né? E aí tem coisas que são mais simples ou menos simples. Eu lembro uma época que o Fluminense começou a jogar lá no Campo do América, aqui no Rio, lá longe e tal, porque era mais barato que o Maracanã. Aí o outro cara um torcedor fez uma conta que eu achei interessante, falou assim, pô, beleza, cara, mas assim, se a gente joga lá pra ninguém, começa a perder os jogos e cai pra segunda divisão, pô, eu caio pra segunda divisão, perco, sei lá, tipo, 60 milhões de receita só de televisão. Pô, será que não vale a pena eu gastar 10, pô, mesmo que se o Maracanã estiver vazio, para não perder 60? Então acho que é um pouco Exato. isso, cara, assim, é um pouco esse approach
vou construir um clube aqui para chegar na Champions League, quanto que isso vai me custar? Pô, tanto. Mas se eu chegar na Champions League, quanto que eu ganho? Pô, vale a pena. Ou não, não vale a pena, né? Então, assim, e eu, o último exemplo aqui, achei engraçado um clube em Portugal, uma época, um clube de uma cidadezinha pequena, que o clube começou voando assim a primeira metade da temporada, e aí o pessoal falou assim, mas se você for para a competição europeia, o teu estádio não funciona, cara, tem que fazer uns investimentos aqui e tal. O cara falou, não, eu nem vou aplicar para qualificar para assim, para inspeção lá da Europa, porque assim, tipo, cara, eu não consigo ir para competição europeia, porque para eu ir para competição europeia, o que eu tenho que investir, eu como dono não tenho dinheiro. Então, assim, tipo, torcida, desculpa, assim, cara, não esquece, assim, tipo, mesmo se a gente conseguir, a gente vê depois, mas assim, não é meu objetivo classificar para a competição europeia. Então, é um pouco isso, cara, assim, que acho que é um pouco do projeto. Não sei se te respondi ou se você fiquei dando volta. Até isso, fazendo um paralelo, acho que o futebol está começando a se profissionalizar como uma empresa agora, né? Porque antigamente não era, isso é muito recente. Até pegando o caso do Arsenal, eu vi que o Kroenke tinha botado um cara da empresa dele, era advogado, fazia reestruturação financeira das empresas, que o Kroenke é dono de Los Angeles Rams e um monte de clube lá nos Estados Unidos, né? E aí ele colocou o cara contratou o Edu Gaspar e aí começou. Então, tipo, sabe, enxugou a gestão, fez uma gestão focada ali em reduzir despesa, custo, formar jogador, para daí começar a gerar mais receita e investir de verdade, né? Tanto que agora o Arsenal investiu absurdos, assim, nessa última temporada. Sim. Não, e assim, cara, até uma coisa que ainda é um pouco amadora aqui no Brasil é assim, o pessoal faz uma conta de chegada, né? Então o orçamento do cara é o seguinte, e aí vou te dar um exemplo real aqui, você falou do Grêmio, né? O Grêmio, para esse ano, o orçamento era chegar em oitavo no Brasileiro, pô, ok, assim, pô, o Grêmio tem que ser campeão, assim, tem que estar no G4, mas assim, não dá. Então assim, show, o cara, pô, botou ali em Realista. oitavo, show. Aí colocou, acho que, chegar, acho que na quarta da Sul-Americana, então, tranquilo. Só que aí, cara, o cara faz aquela conta e fala assim: isso aqui deu 400 milhões de receita. Beleza. Só que eu vou ter que gastar 600. Aí, pô, mas por que que ele vai ter que gastar? Ou porque tem um cara que já tá lá, ou porque, sei lá, o Bright White que você contratou ano passado por duas paçocas e uma bananada, mas esse ano vai ganhar 5 bilhões de reais. Assim, tipo, então, beleza. Aí o cara faz a conta de chegada. Pô, beleza. Então, dito isso, eu tenho que ter 200 milhões de transferência. E aí é isso que o torcedor fica chateado, né? Assim, e aí começa uma conta de chegada, por quê, cara? Assim, o mercado que vai ditar quanto é o transferência, né? Então, assim, aí você vendeu um Igor Serrote, nem sei quanto foi, mas acho que foi barato, mas assim, pô, em teoria, se o teu melhor jogador foi barato, assim, quem mais você vai vender e tal, enfim. Então você fica Exato. correndo um pouco atrás e começa a desfazer o negócio ou mais dívida, que é esse ciclo vicioso que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia. Então é muito complicado, cara, mas é importante ter esse projeto aí. E só mais uma pergunta, voltada à Manda. parte profissional, como é que tem sido ultimamente, por exemplo, você falou muito dessa parte do Scouts, do Analytics, Uhum. como que os profissionais dentro dessa área têm crescido, assim, têm aumentado muito, como vocês têm visto dentro dos clubes? Cara, boa pergunta, e vou fazer uma segunda propaganda aqui, se o Marcelo me deixar. Eu mesmo eu dei um curso na CBF Academy, né, de gestão financeira e tal, então a CBF Academy acho que tem tentado fazer um processo interessante, não só de gestão, como de coisas mais de futebol mesmo, né? A CBF Academy que faz lá o curso de licença de treinador e tudo mais, para lá. Então acho que vale a pena procurar. Cara, saiu recentemente uma matéria no Globoesporte.com, que acho que vale a pena você dar uma olhada também, falando especificamente sobre isso. Departamento de Scouting e Analytics, como que está crescendo e está crescendo a importância disso também, tá? Então, assim, cara, é um negócio que tem de fato crescido, porque todo mundo percebeu que não dá para ficar mais só naquele do olheiro e tudo mais, né? E uma Sim. coisa interessante, que é o outro lado, é que também não dá para ficar só no Analytics, né? Então, por exemplo, estava conversando com uma empresa outro dia, né, uma Sports Tech, que o cara falou, não, porque eu pego tudo aqui, eu boto dado disso, dado daquilo, eu sei como é que o cara é inteligência artificial e tal. Aí levei um cara nosso aqui para conversar também, um cara nosso do futebol. Aí ele falou assim, cara, bacana, pô, muito bom ter isso aqui centralizado, mas ninguém vai pegar, tipo assim, rodar macro e falar assim, contratei o Marcelo. Macro, não. Assim, vai pegar, vai conversar com o cara, vai ver como é que encaixa o negócio. Então, assim, é um pouco dos dois, tá? Mas é um pouco isso, cara. Assim, eu faço
uma analogia muito ruim aqui, que é o jogo Cartola, né? E aí vira e mexe eu falo assim, cara, esse cara aqui eu sei que era bom por causa do Cartola, que ele tem muito desarme e tal. Então é um pouco isso, cara, assim, é você entender, mas também tem uma parte artesanal ali que é, pô, por que que esse cara faz muito desarme? Porque, sei lá, a marcação desse time é marcação alta e tal, que é um cara do futebol que vai trazer. Assim, pô, no nosso jogo aqui, que a marcação é mais baixa, esse cara não vai ser bom, enfim. Então, é um pouco disso. Mas respondendo a tua pergunta, cara, assim, eu acho que sim, cada vez mais você tem profissionais ali na parte de gestão mesmo, mais formados em futebol, né? Tem uma leva nova de CEOs, uma galera aí que é mais futebol, né? Que não necessariamente está vindo da indústria de fora, então já vem de dentro. E Analytics, com certeza, cara. Scout, Analytics, cada vez mais tá bombando aí. Legal, obrigado, Bruno. Obrigado a você. Vai lá, Álvaro. Fala, Bruno, bom dia. Primeiramente, parabéns aí pela palestra, cara, foi muito boa. Bom dia, Assim, não obrigado. sou tão entusiasta do futebol, torço ali pelo Botafogo, então, glorioso na veia, né? E bom, a minha pergunta é mais voltada ali, o que a gente pode entender do valor de mercado dos times, brasileiros principalmente? Eles crescem mais pelo desempenho dos jogadores em campo ou por causa da venda, né, dos jogadores, da grana vindo do exterior, sabe? Com patrocínio, venda de jogador e etc. Tá. Cara, eu vou dar uma resposta mais ampla do que isso, tá? Assim, primeiro, fazendo uma. Essa não é uma propaganda, mas assim, tem um cara que se chama Amir Somoji, com dois Gs, que ele faz o valuation dos clubes numa visão dele, tá? Se eu não me engano, o nome da empresa é Sports Value, alguma coisa assim. Mas assim, você vai ver, cara, que. E aí, respondendo um pouco mais a pergunta de maneira pragmática, o valor dos clubes, né? Valuation, é um pouco daquele slide que eu comentei tanto Brasil quanto fora, acaba que vai junto com a receita, tá? Então você vai ver assim, que mesmo nesse valuation do Amir, quanto mais o clube mais valioso é o Flamengo, o segundo é o Palmeiras, assim, acaba que vai quase que junto com o ranking ali. Claro, a receita ela vai ter a ver com TV, né? Que também tem Que um pouco a barulho ver com batendo esse exposição aí? do time. Mas vai ter a ver com comercial, vai ter a ver com torcida e tudo mais. Então, assim, acaba que é uma coisa que se retroalimenta, né? Do tipo assim, pô, será que o Flamengo é mais valioso porque tem mais receita ou porque tem mais torcida? Mas ele tem mais receita porque tem mais torcida também. Enfim. Então, assim, de maneira pragmática, cara, quanto maior a tua receita, maior é o teu valuation, tá? Então, assim, claro, e obviamente que você vender jogadores traz receita, tá? Contabilmente e até de maneira prática, essa receita de venda de jogador, ele está entrando agora como outras receitas, tá? Antigamente entrava lá em cima como uma receita normal, receita bruta normal. Agora não, você tem todas as receitas normais, você faz o teu P&L normal e depois ele entra como outras receitas extraordinárias, e tal, porque de fato não é uma receita recorrente, né? Depende. Pô, o Fluminense mesmo, em 2023 não vendeu ninguém, em 2024 vendeu um monte de gente, enfim. Então, assim, é uma coisa que você tem essa opção e não necessariamente o mercado vai querer o teu jogador, tá? Então, de novo, de maneira pragmática, é múltiplo de receita. Quanto maior a tua receita, melhor. De maneira, assim, um pouco mais ampla, que é como eu gosto de pensar, eu acho que, assim, cara, é muito da fundação como um todo, né? Então, vamos falar do Botafogo mesmo ali. Cara, o Botafogo, há quanto tempo, vou exagerar um pouco, mas há quanto tempo o Botafogo não revela ninguém, nenhum jogador, né? Então, assim, pô, o último bom ali do Botafogo foi, sei lá, o Vitinho, né? Que depois foi do Flamengo, que não é, né, um cracaço de bola, né? Você compara, por exemplo, com pô, o Vasco revelou o Felipe Coutinho, né? Pô, beleza. Aí tá sempre revelando alguém, o Thales Magnus, que tal, pô, o Fluminense sempre revelando alguém. Então, assim, que aí traz para tua pergunta. O quanto de valor tem essa base, né? E aí, de novo, eu sou tricolor, a discussão que o pessoal tem agora mas vai botar tantos milhões? Só Xerém vale tanto e tal. Só que assim, não é assim que a conta vai ser, porque assim, cara, tem que trazer em receita, né? Mas assim, eu te diria que o valor está um pouco nisso, porque assim, o investidor vai olhar e falar assim, cara, quanto de dinheiro eu vou ter que colocar nesse negócio, né? E para quê? Pô, se eu boto 400 milhões, eu tenho que construir um CT, construir no CT, pô, acabou 400 milhões, né? Se eu consigo pegar esse dinheiro e pô, botar uma parte para melhorar a base, uma parte para contratar jogador para revenda, uma parte, isso aí tem um valor um pouco maior, tá? Então, cara, eu acho que é um pouco é o meio do caminho, tá? Vai ser quanto que ele tem de receita agora, quanto que tem de potencial,
mas quanto que tem de estrutura já montada, tá? De principalmente base e parte comercial, né? Então, assim, acho que o próprio Botafogo ali era um caso que, pô, comercialmente falando, tinha muita coisa para fazer que o pessoal vem fazendo, né? De novo, que eu comentei aqui, exploração do Newton Santos, pô, loja, cara, material esportivo, o Botafogo vem batendo recorde atrás de recorde, assim. Na época do Seedorf, se eu não me engano, o Botafogo chegou a vender 80 mil camisas no ano. Pô, ano passado os caras venderam 150 mil. Então, tipo assim, pô, e o Fluminense, pô, que entre aspas, mesmo o tamanho do Botafogo ali, de torcida e tal, pô, todo ano vendendo cento e poucas mil e tal. Então, assim, olha quanto que não tinha de coisa para fazer, né? Então, acho que é um pouco disso aí, cara. Assim, obviamente que você vai ter um valor implícito ali, que, pô, o CRB nunca vai ser o do valor do Botafogo, mas, assim, cara, quando você comparar um Botafogo com o Fluminense ali, eu acho que são esses aspectos que o pessoal vai levar em consideração. De novo, o próprio Vasco da vida, né? O Vasco tem o mesmo nível de receita, ou até um pouco menor, do que o Botafogo e o Fluminense. Pensando nos clubes que são na mesma praça, não sei o que e tal, né? Só que aí talvez o investidor vai olhar e falar assim, cara, mas o Vasco tem um potencial muito maior em relação ao tamanho da torcida e coisas não feitas. E aí nessa equação você vai chegar no preço que o cara está disposto a fazer, no sentido do que já tem, do potencial, e o quanto ele vai ter que botar de dinheiro. Acho que é um pouco assim que eu enxergo. Muito bom, Bruno, muito bom. Só para complementar a frase lá do senhor do time pequeno lá de Portugal, porque eu morei lá um tempo, né? E eu Uhum. acho que era o time exatamente da cidade onde eu morava, que era lá de Leiria, que eles têm até um estádio lá. Então, acho que foi esse time aí que não foi jogar o Campeonato da Europa, entende? Cara, por acaso não foi, não. O Leiria, na verdade, que tá na segunda divisão ainda, né? Assim, é um clube super tradicional, um estádiozinho muito, muito Isso. bonito lá. A gente falou com eles também uma época ali e tal, mas não foi o Chaves, cara. Pô, uma cidade Ah, ainda, tá. ainda menor. Leiria é relativamente grande, cara. Assim, Chaves Leiria é na fronteira ali da me Espanha, lembra o que foi um técnico do pouco isso. Botafogo. Eles estavam ali Triste. em quarto, se eu não me engano, na virada ali do ano. Mas assim, aí você tem que, pô, passar por inspeção da UEFA, não sei o que e tal, parará. E aí, assim, é engraçado, porque é um pouco isso. É falta de ambição do cara ou realidade, assim, porque, pô, era um empresário local que tinha o clube e, cara, assim, é aquilo, né? Ah, o torcedor, beleza, cara, então vamos fazer um crowdfunding aqui, todo mundo coloca aqui 1.000 euros e a gente faz o que tem que fazer, ou não, vai cair no meu colo, entendeu? Então é um pouco isso, mas foi esse clube aí, foi o Chaves. Muito bom, Bruno. Obrigado. Valeu. Vai lá, Rafael. Opa, Bruno, parabéns aí, obrigado pela palestra, que foi Obrigado. muito bacana, os dados que você trouxe, acho que fantástico. Eu tenho interesse especial nesse tema, né? Como eu botei lá no chat, né? Eu fui conselheiro do Vasco, com o Lucas aí também, que fez a pergunta, a gente era no mesmo barco, participei lá da análise do contrato da SAF, dando uma confusão esse negócio, Tô mas sabendo. enfim, eu tenho muito interesse, né, em futebol, desde que eu me envolvi, mais como torcedor mesmo, e eu penso para frente, inclusive eu estou pensando em fazer um estudo sobre SAF, vou até me conectar com você no LinkedIn, porque estou fazendo mestrado no Copiade, então acho que o tema da minha tese vai ser sobre SAF. E aí, assim, pensando, tinham várias perguntas aqui que eu anotei, mas várias você já apresentou na sua apresentação. É, eu queria ter uma ideia, assim, né, a sua visão sobre o ciclo de negócio das SAFs hoje, né? Porque eu não sei se é uma proxy pelo Brasil, que é um país mais especulativo, sem falar em questão de política nem nada, que atrai um capital mais especulativo. E a gente teve aqui várias SAFs no Brasil, em clubes maiores, principalmente, que são mais confusos, né? No Ronaldo foi confusa, no Vasco extremamente confusa, o Botafogo agora está tendo ali também uma confusão, Coritiba, Portuguesa não, Ferroviária também, acho que tinha a Reag lá que saiu, enfim. Eu queria entender esse modelo, como que você vê o mercado de SAF no Brasil, se é um mercado hoje mais exploratório, especulativo, com alguma fase de hoje, vindo esses MCOs mais estruturados que estão hoje na Premier League, né? São fundos que têm ali clubes de outros esportes, principalmente americanos, e também uma visão sua sobre a gap, o gap que tem hoje nos clubes, né? Quando você conversa com os clubes, quais os principais gaps em termos de gestão, se é governança, se é visão de planejamento, visão de futuro. Então, se puder assim, dar esse panorama aí, já agradeceria bastante. Boa, beleza. Cara, eu acho assim. Primeiro, acho que sim.
a SAF, né, que ela permite um investimento privado, né, que é um negócio que pode ser bom e ruim, né, e isso a gente fala para tudo, né, assim, também sem entrar em questão política e ideológica, mas é um pouco assim, cara, você tem um clube associativo, né, que até pouco tempo atrás ninguém era responsabilizado por nada, né, até que começou a ser responsabilizado, mas no fundo, assim, cara, tem uma questão pessoal muito grande, né? Então, pô, de novo, eu acompanho um pouquinho ali o Fluminense especificamente, assim, aí começa, pô, o Mário é o maior presidente da história, ou não, ele vai ser o CEO da SAF, mas ele se acha capaz ou não. Então tem uma questão, acho que pessoal muito grande, e todo mundo torcedor, né? O cara quer ganhar Libertadores todo ano e tal, assim, e, pô, você viu a confusão que é o Corinthians, cara, assim, pô, é coisa de maluco, né? Então, assim, eu acho que você organiza a SAF, né? Então acho que isso é muito bom, que você tem uma gestão profissional, de certa forma você tem um dono, né? Alguém que quer fazer acontecer, porque, cara, é aquilo. O ponto do associativo, na minha visão, é que aquilo é de todo mundo, mas não é de ninguém. Né? Então passou o cara, puta, fiz um monte de cagada, beleza, um abraço, né? O dono não, cara, assim, aquilo ali sempre vai ser dele, né? Ele vai querer, de alguma forma, manter o valor daquilo que é dele, tá? Ao mesmo tempo, cara, é privado, né? Então, assim, é óbvio que vai ter uma especulação e vai ter o cara que tem aquilo como investimento, né? E aí isso pode também gerar um incentivo perverso, como também tem em várias empresas, né? Então, assim, pô, aquilo. Se eu estou querendo vender a minha SAF ano que vem, cara, eu vou botar tudo que eu puder de receita para dentro esse ano. Porque aí eu falo pro cara assim, olha, pô, tu estava avaliando a 3 vezes receita, minha receita no passado foi X, né? Enfim, então você tem esses incentivos perversos. E aí, beleza. Acho que aí vindo para tua pergunta agora de verdade, né? Eu acho que tem diferentes perfis ali, tá? De pessoas que entraram na SAF, algumas mais especulativas e outras um pouco mais construtivas, tá? Quando você olha, por exemplo, o Ronaldo, cara, para mim foi uma questão muito. Aí vamos lá, vou chamar de especulativo, no sentido assim, o Ronaldo claramente não queria ser o dono do Cruzeiro para sempre, né? Ele viu uma oportunidade, eu acho que o Cruzeiro viu uma oportunidade nele também como um nome muito forte para capitanear aquele projeto, né? Então você atrelar, pô, qual o valor da marca Ronaldo ali no negócio, né? E tal. Ele fala que ele botou os bens dele pessoais ali em garantia e tal. Não sei se é verdade, se não é, mas o fato é que ele botou pouco dinheiro, né? Organizou a casa. Então, assim, acho que também pro Cruzeiro foi bom, porque talvez se não fosse um Ronaldo da vida, aqui, pô, você vai lembrar, o Cruzeiro ainda continua na segunda divisão, não sei o que e tal, assim, pô, demitiu o Fábio e tal. Então, assim, se você não tem um cara tipo um Ronaldo da vida ali, você não conseguiria fazer talvez um turnaround que possibilitasse o Cruzeiro estar onde está hoje em dia, né? E assim, eu não sei o que aconteceu, o que não aconteceu, mas assim, dizem inclusive que o Pedrinho já estava junto com o Ronaldo quando ele entrou, mas fato é que o Ronaldo, pô, pagou uma merreca para entrar no Cruzeiro, vendeu mais caro para o Pedrinho. Agora sim, você tem um Pedrinho que é muito mais um torcedor do que um investidor no Cruzeiro, né? E assim, acho que o Pedrinho não vai fazer um MCO nem nada, mas assim, o Pedrinho é um cara de negócio, que eu acho que é um torcedor que vai querer, cara, racionalizar, vai querer que o Cruzeiro continue ganhando alguma coisa, não vai querer perder o dinheiro dele todo no Cruzeiro, então assim, talvez a gente tenha chegado num modelo um pouco mais ideal, não sei, tá? No caso do Botafogo e do Vasco, cara, assim, eu acho que os dois, a 777 Partners, e depois, assim, a gente está vendo o que está acontecendo aí e tal, mas, assim, até que provasse o contrário, pô, eles tinham o dinheiro para colocar, né, no Vasco, eles colocaram 300 milhões no Vasco, eles tinham outros clubes, né? Então, assim, eles tinham esse modelo de MCO muito na cabeça, né? A mesma coisa do John. Assim, pô, você tem um mercado um pouco mais formador, né? Que é o Brasil, um outro formador que é Bélgica, você tem um cara ali na Inglaterra, tem um cara na Espanha, né? E você faz esse intercâmbio, né? Um intercâmbio, vamos dizer assim, do bem, né? Sem ser essa coisa de, pô, o Savarino estava no Lyon e tal, enfim, que eu também não procurei saber muito. Mas, assim, eu acho que você tem projetos muito bons, tá? E você tem outros MCOs aí que têm projetos muito bons que acho que vão olhar Brasil numa ótica de construir um negócio, né? O próprio Grupo City, né, cara? O que eles estão fazendo no Bahia ali, pô, eles querem assumir a gestão da Fonte Nova quando o negócio acabar. Eles fizeram um novo centro de treinamento ali, estão investindo na base. Eles pegaram todo mundo que tinha do Fluminense de Xerém aqui, botaram no Bahia. Bahia está começando a revelar gente lá. Então você tem projeto, por quê? Porque o Bahia, né, é a cara deles na América Latina, né? Pega jogador do Uruguai, brasileiro e tal. No limite, bota num Girona da vida. Pô, o próprio Savinho, né? Saiu do Atlético Mineiro, foi pro Girona, amadureceu, foi pro City. Então, os caras têm um projeto ali, tá? Eu acho que é o que eu acredito é que no final vai fazer sentido para um MCO.
Só que, cara, nesse meio do caminho você vai ter especuladores, né? Então, o próprio né, especulador no sentido de investidores financeiros, tá? Que é, por exemplo, o Curitiba, né? O Curitiba, cara, assim, pô, uma galera de private equity. O que que private equity faz? Ele entra, bota dinheiro, gerencia e sai, né? E vende para alguém, possivelmente para um estratégico, um MCO, tá? Assim, e aí, de novo, acho que voltando para tua pergunta, o que eu tenho visto conversando com as pessoas, tá? Eu tenho visto pouco interesse desses grupos gigantes estratégicos por Brasil, tá? A gente estava trabalhando junto com um clube grande aí brasileiro, é, e batemos na porta de alguns, tá? Pô, Fenway, Redbird, e, pô, o pessoal lá, os árabes e tal. E assim, cara, assim, para ser sincero, teve um cara que falou assim: não, quero entender um pouco mais. Que é o pessoal do grupo Black Knight, né? Que comprou o Moreirense agora, que é o pessoal que tem o Bournemouth lá. E aí, assim, o cara falou, quero entender um pouco mais, falou, pô, bacana, sei lá, achei caro e tal, não tá na minha prioridade agora e tal. Então, assim, eu acho que a gente está num momento ainda de maturação. Talvez o pessoal entendeu o que vai acontecer aí com o John Texton, 777, entender um pouco mais do Brasil. O Brasil costuma ser ainda uma coisa exótica para esses caras. Então, para a minha linha de negócio, infelizmente, eu não tenho visto muito interesse desses MCOs grandes aí olhando o Brasil. Tem uma galera que está tocando o projeto do Santos também, que me deram esse mesmo feedback, falaram com uma galera lá fora que não tem tido esse interesse, o que é uma pena, mas eu acho que, cara, de novo, acredito que num médio prazo, pelo menos, o pessoal vai ter que olhar Brasil, cara, porque você controla a ponta inicial do talento, né? Depois que esse cara já está em Portugal, por exemplo, ele já dobrou de preço, triplicou de preço, né? Então, assim, você conseguir dominar essa ponta da cadeia, eu acho que faz sentido. Mas, de Você novo, acha que cara, eu não acho tem que. interesse por quê? Você acha que é o mercado, maturidade de mercado? A Cara, paixão, de repente, é meio maluco aqui no Brasil, né? Assim, o juiz na canetada tira a empresa. Então, exato. Assim, eu tenho algumas opiniões pessoais e profissionais, mas assim, tem uma galera que acha que essa questão de insegurança jurídica, tá? Caso primeiro do Vasco aí, segundo depois do Botafogo agora, né? Que, pô, o que que o João tá fazendo, o que que não tá fazendo. E obviamente que eu acho que faz parte, tá? Mas assim, eu nem sei, cara, se o pessoal acompanha tanto assim para ficar preocupado com insegurança jurídica ou não, tá? Eu acho que eu tenho alguns feedbacks que eu tenho ouvido são, acho que valuation, tá? Então, especialmente clube grande, tá? E aí volta para aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá. Pô, o cara olha o Vasco lá, aí fala assim, pô, beleza, cara, o Vasco vale, né, Enterprise Value, vamos dizer, 300 milhões de euros, né? 400 milhões de euros. Aí o cara olha e fala assim, pô, mas aí eu compro o Newcastle. Aí tu fala assim, beleza, cara, mas assim, eu não consigo convencer esse cara, tipo assim, mas por que que você vê no Newcastle e você não vê no Vasco? Porque o cara, para ele, é mais familiar, né? Assim, o cara acha que o Newcastle é, pô, né, o negócio. Mas, cara, de repente, assim, você pega, beleza, cara, mas Newcastle, a cidade toda tem, vou chutar aqui, pô, 1 milhão de pessoas. Pô, o Vasco tem 10 milhões de torcedores, assim, tipo, sabe? Pô, no Brasil todo, então, isso aqui. Então, assim, mas, cara, é uma coisa que não é familiar e o cara bate o valuation ali e ele pensa, né, no que aquilo vai trazer para ele e ele não enxerga o Brasil ainda como um atrativo, tá? Então, eu acho que, assim, para time grande, eu acho que é um pouco isso, tá? E para time, às vezes, pequeno, né, ou para tese como um todo, eu acho que o pessoal ainda vê, não chega a ser, não é que é um mercado amador, mas assim, o cara não enxerga ainda o Brasil como um destino de investimento para isso, né? Assim, porque ele, primeiro, eu vejo muita gente que está focada mais em Europa, o cara prefere comprar numa segunda divisão da Polônia do que olhar Brasil, do que olhar América Latina como um todo, e assim. Às vezes o cara não entende, o cara acha que é longe, aí o cara prefere olhar México, porque é mais caro que o Brasil, mas por quê? Porque pô, o México está mais junto dos Estados Unidos ali, e aí pô, tem uma liga que não tem negócio de promoção e rebaixamento e tal. Então, cara, são diferentes coisas, tá? Mas assim, o que eu pego de feedback é muito isso, cara. Assim, a galera não tem interesse em olhar Brasil agora, né, por diferentes motivos, mas não está na prioridade de ninguém, tá? E aí acho que é um pouco de insegurança jurídica, um pouco de valuation, e um pouco porque o cara não conhece Brasil, não tá afim de conhecer mesmo por enquanto, sabe? Assim, um pouco por aí. E aí, só voltando para tua pergunta da especulação ou não e tal, cara, achei engraçado que assim, é, saem uns deals meio malucos que você não entende. Então, assim, um deal que saiu outro dia aí, o cara comprou o Blumenau, que não tem nem divisão nacional, um grupo inglês comprou.
Aí, não, mas porra, porque tem um incentivo grande da prefeitura que a gente vai construir isso aqui e tal, mas assim, aí o valuation que esse cara queria, né, ele veio falar comigo um pouco, né, para ajudar ele a pegar investidor. Cara, é o mesmo valuation de um clube que já existe tradicional na terceira divisão. Aí, assim, cara, aí eu não sei, assim, não entendo como é que essas coisas acontecem. Mas, cara, no futebol, você vê cada vez mais, como esse negócio de M&A agora virou também um pouco hype, você vê cada vez mais uma galera aleatória entrando nesse mercado. Então, assim, um monte de agente de jogador querendo fazer M&A, sabe? E aí, assim, é até ruim pra gente, né? Porque, assim, o agente de jogador, ele tem, né? Ele fala com o clube, ele conhece muita gente com dinheiro, então ele tem as pontas. Beleza, cara, só que assim, isso aqui não é comprar jogador, não é um contrato que você faz, né? M&A é um negócio muito diferente. Mas assim, cara, aí começa a ter esses acordos aí que às vezes ficam um pouco mais. Você não entende por que que saiu aquele negócio. Te respondi ou só falei muito e não respondi nada? Não, respondeu sim, Bruno. Obrigado aí. Qualquer coisa, Pessoal, estamos à disposição. 9h43, sempre acontece, 9h45 eu expulso todo mundo da sala, porque vamos curtir o domingo. Fred, sua última pergunta aí. Na verdade, não é pergunta não, Marcelo, é só para agradecer ao Bruno por ter aceito o convite e dar os parabéns pela excelente palestra e agradecer a você também por ter aceito a minha ideia de convidar o Bruno. Pô, foi bom demais, porque reconectar com esse aluno querido aí, e eu sou muito visual, né? E eu lembro na sala, lembro do Bruno menino ainda, e já são uns bons anos, e é aquela história, né? Dizem que o único homem que quer que você seja melhor do que ele é seu pai. Mentira. Os professores, e eu falo por mim, né? O Fred também é professor. Não tem orgulho maior para a gente do que ver nossos alunos muito melhor do que a gente. E graças a Deus eu tenho uma série de alunos que estão muito melhores do que eu. Tá aí o César, tá aí o Pina. Então, o que eu quero é isso, pessoal. Eu quero e já o Álvaro, né? O Álvaro tá na caminhada ainda, mas meu sonho é esse, cara. É que vocês brilhem cada vez mais e tenho certeza que nas suas vitórias eu ganho muito, tá? Muito bom. Só tem um erro muito grave na sua apresentação ali, apareceu o Vasco com 700 milhões. Todo mundo sabe que o Vasco é 3 vezes o PIB americano. Confere, Pina? Eu não tenho, No isso eu não tenho mínimo, dúvida. no mínimo. É, isso é um múltiplo baixo, né, cara? O múltiplo do Vasco é N vezes o PIB americano. Mas tá tudo bem, o pessoal um dia entenderá esse fato. Pessoal, eu Exato. queria pedir para vocês abrirem a câmera aí para a gente tirar a nossa chamada visual aí. Bruno, bom demais. Tiago Souza, pô, tava até chateado, Thiago. Cadê você? Porra. A Rayana, Regiane, cadê, bonita aí. cadê nosso filhote aí, Pô, o nosso. Tá doente hoje ele. Tá dodó ele? Eita Tá só. resfriadinho. agora que a Regiane colocou a camisa do Vasco, vou ter que colocar a camisa do Botafogo. Pô, vocês não perceberam o Pina tomando o golezinho d'água dele com o canecão do Vasco. Ninguém, pô, aí sim. Bora, Renato, bora, Júlia, Magda, João, Bruno. Olha o sorrisão aí, gente. Vambora, chamada Bruno visual, sou eu mesmo, sorrisão. professor, que eu tô com outro aqui para poder ver os comentários e tal. Aí tu me quebra, pá. Vambora. Que nem meus filhos fazem. Aí você me quebra. Sorrisão. Pera aí que a gente vai na outra página, que tem uma turma do outro lado lá. Desistiu da barba, Thiago? Segunda página aí, vamos lá. Aí, ó, Thiago, Romário, sorrisão. Vamos lá, pessoal. É um, é dois, é um, é dois. Boa. Professor, Eu. agradecer aí a oportunidade de falar nesse fórum aqui. Pô, eu sei que tem muita galera fera que participa aqui. Eu não sou nem digno de estar nesse fórum aqui É como que é speaker, essa. muito mais como cara para assistir. Parabéns pelo projeto também. Eu acompanho aí o projeto desde sempre aí. Pô, eu sei que você é um cara que faz isso de coração. Não precisava nem estar nesse domingo você aqui mesmo, 8 da manhã. Pô, Sempre. por tudo que você já fez e tudo mais, mas eu sei que acho que são essas coisas que a gente leva mesmo, porque são essas coisas que a gente faz de coração e de verdade. Então, obrigado pela participação de todos, pelas perguntas, pelo espaço, e sucesso aí ao Finanças na Prática aí, porque é muito bom. Bom demais. Pessoal, já vou botar lá no LinkedIn e tudo mais. Brunão, mais uma vez, muito obrigado. Muito, muito, muito orgulho de você. Agradecer o Fred aí que achou o Bruno. E vamos em frente, pessoal. Então a nossa missão é Eu, simples eu e fui o ousada. scout. Eu Opa! fui o scout, Marcelo. Eu fui o Exato. Scout, scout. scout, 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 scout.
Então, a nossa missão é simples e ousada, levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil. A todos têm sede de aprender. Queridos, fiquem com Deus. Um domingo abençoado para todos. Tchau, Grande tchau. abraço. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Bom Obrigado, dia, tá? Marcelo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.